Alô, tô aqui em mais um vídeo participando dessa série de fomento da UBC para celebrar os 80 anos da União Brasileira de Compositores. Me sinto honrado. E hoje eu tô aqui com Carlos Mills, que é presidente da ABMI. O que é a ABMI mesmo, para quem não sabe? Associação Brasileira da Música Independente. E você faz parte do board da Merlin, que eu não sei se fala Merlin ou Merlin. Eu falo Merlin. Então vamos a Merlin. E eu queria saber de ti, porque você também é dono de selo, né? Isso. Que eu acho uma aventura, tipo, digna de reconhecimento e louvor, principalmente você começou lá atrás, né? Exatamente. Mas vamos rodar a ampulheta para você me dizer como que você chegou na música. Então, Clemente, a gente começou como a maioria das pessoas começam, né? Sendo músico. Né? Eu tinha 11 anos de idade, né? Uma turma do meu prédio já se interessou por música, e aí um amigo mais velho tocava violão, eu via ele tocando violão, eu falei, pô, mãe, eu preciso começar a aprender a tocar violão, porque o Laerte toca muito bem, toca altas músicas, eu quero aprender. Tinha música na tua casa, na tua família? Na minha casa tinha até um piano de armário, sempre teve um piano de armário lá em casa, e meus pais tocavam, mas uma coisa muito bife, né? Aquele repertório feijão com arroz básico. Nenhum era musicista, né? Meu pai é engenheiro, minha mãe era professora. Eu acho que o interesse do músico veio internamente, pela música, né? Veio internamente. Tem algo que você lembre, assim, que você escutou e... Eu acho que esse meu amigo tocando violão, ele tocava bem, ele realmente era talentoso. Tanto é que quando a gente fez a banda, ele foi o guitarrista, ele virou o guitarrista da banda, alguns anos depois. E isso me despertou, principalmente, eu diria que foi essa influência mesmo próxima de um amigo fazendo música e tocando um violão de um repertório brasileiro, basicamente. No rádio, assim, o que você escutava, a rádio que eu você amava? Eu ouvia, né, as rádios mais tocadas. A minha mãe era fã do Chico Buarque, então sempre tinha disco do Chico tocando. Me lembro que foi uma influência forte. Meu caro amigo Chico Buarque, aqueles primeiros discos, a banda, né? Construção, essas coisas pesadas eu já ouvia desde pequeno. E rádio eu tocava música internacional, Alan Parsons, que eu me lembro da época, Beatles eu adorava. E ainda tinha uma irmã minha, que na verdade é meia-irmã, mas que estava morando lá em casa nessa época, irmã por parte de pai, a Esther, que trazia as coisas Gal, Moraes Moreira. Então, assim, era um negócio... Ney na época do Secos e Molhados, aquele disco das cabeças, pô, logo que saiu, esse disco estava lá em casa. Então, assim, eu acho que eram antenas que pegavam várias influências, né? E agora TV, você perguntando, né? É que eu tô rememorando e me lembrando. A gente vai ativando, né? A TV era muito diversa também, né, cara? Mas eu não era muito ligado em TV, não. Era mais pelos discos que eu cheguei na música e por esse violão do meu amigo, enfim. Tem algum desses vinis que chegaram lá, né? Porque hoje vinil é um item de colecionador, cada vez crescendo mais, né? O consumo de vinil. Mas na época era o que a gente tinha mesmo, né? Do dia a dia. Você lembra de algum que marcou tua vida, assim? De você pegar e tirar o encarte? Essa capa do Secos e Molhados me marcou. A capa, e é claro, o som também, mas a capa principalmente. Alguns anos depois, né? Supertramp me impactou muito. Eu tinha aquele disco Paris, que era um duplo, também vinil, né? 2 vinis. São 2 discos. E o Chico Buarque também. Chico Buarque, aquele da capa, se eu não me engano, é o Construção, que é meio metalizada, dourada, né? Esse eu nunca tive na minha frente em vinil. Dourada. Foram discos que eu me lembro que marcaram. Eu acho que na minha casa era a mesma coisa, cara. Muita Gal Costa, muito Chico Buarque, muito Ney. Como eu sou de 73, os Secos e Molhados eu já vi como uma coisa que não... Já tinha vindo, Já tinha vindo, exatamente, né? Então não vi chegando em casa pra tirar o encarte, assim, como alguma coisa nova. E ainda teve uma outra influência, que foi essa influência toda do samba, que vinha da empregada que trabalhava lá em casa, que no radinho dela era só samba de enredo, Paulinho da Viola, aqueles sambas de antigamente que eram mais cadenciados, né? Também teve essa influência que eu me lembro bastante. Passava aquele radinho ligado o dia inteiro, né? Direto tocando samba. Foi outra influência também. Você sabe que lá em casa também tinha... Eu lembro que tinha um rádio do porteiro do mas prédio. aí esse lá no meu prédio era só futebol. Era 100% futebol? de futebol. O inteiro lá era só futebol, não tinha música. Eu me lembro dessas músicas, mas não era samba. Era uma música mais
uma música mais... que hoje chamam de brega, né? Uhum. Que eu não ouvia, tinha uns teclados, uns timbres altos, assim. Reginaldo Rossi. Reginaldo Rossi, né? Aquele Valdir mesmo, né? Exatamente, era essa música que eu me lembro de radinho. Engraçado, né? Uhum. E meu pai detestava música, assim. Quer dizer, música pro meu pai tem que estar no... Tipo, sabe, rádio elevador? Só fazendo ambiente, né? Só fazendo ambiente. Eu boto uma música nesse volume, eu fico desesperado, porque eu fico... Você deve ficar assim também. Esticando o ouvido, Eu fico assim, cara. E ele ouve nessa altura, sempre ouviu. Lá em casa nunca teve... até minha adolescência. Na casa da minha mãe, sim, mais musical. Mas a gente nunca teve a cultura de ter uma vitrola com uma baita agulha. Então era um 3 em 1, assim, que... Tanto que quando o CD chegou, pra mim, foi uma revolução no som, de ser som de qualidade, porque quem tinha em casa realmente um sistema de som fodão, né, sempre ouviu de vinil numa qualidade alta, né? Uhum. E aí realmente muda tudo, né, cara? Verdade. Vinil num baita sistema, numa agulha incrível. Somzão. Até a gente falou com o Charles, eu acho que o CD democratizou a qualidade. Sem dúvida. Porque todo mundo passou a poder ouvir música. Vinil tinha uma coisa elitista de você poder ter uma agulha não lembro do dinheiro da época, mas eu me lembro que era um range absurdo, né? De agulha de, sei lá, de 1 alguma coisa, de 1000 alguma coisa, né? Aquelas lancheirinhas, né? Que não tinha isso? Tinham pra criança, tinha. Então, e aí a qualidade, né? E aí o CD trouxe qualidade pra todo mundo. Democratizou a qualidade. E o streaming hoje deixou tudo meio mais ou menos pra todo mundo, então... Sendo que algumas plataformas já estão trabalhando na resolução mais HD, alto, né? Mas se a pessoa ouve assim, não tem jeito, não adianta, Não adianta. Ou um fone só, aquele fone ali da rua que compra no camelô de R$30, né? Tipo... É verdade. Mas vem cá, e na sequência? Começou tocando, banda... Acho que é o caminho natural de quase todo mundo. Cover, né? Rock Brasil, aí veio aquela fase de Legião, Barão Vermelho, também tínhamos coisas de Tim Maia, Benjor. Aí começamos a tocar em festa, a tocar em bar, viajamos, né? E eu mencionei aqui que a primeira banda era o Operário Patrão, depois veio a banda Jukebox. Né? Que era uma banda de cover, né? Que supostamente um dos cantores, ele sabia muita coisa de cor. Então a nossa onda era que podia pedir o que fosse que a gente mandava na hora, entendeu? Sem ensaio, sem nada. E fazia show no Rio direto. E fazia show no Rio direto. Depois a gente começou a desenvolver o trabalho autoral, mas o trabalho não foi muito à frente, porque logo depois a gente começou a atuar. Eu abri o estúdio, né, em Santa Teresa, o Estúdio Mills. E aí começou a demandar muito tempo, né? E eu também já estava querendo parar de viajar tanto, né? Que com banda você tá sempre nômade, né? Mas se a banda não é um mega sucesso, também você viaja em estruturas... Exatamente, estruturas sofríveis. Sofríveis. Ou, enfim, acaba usando recurso próprio, né? E é difícil. É bem difícil. É divertido, mas é difícil. É difícil e divertido. Aliás, é divertido pra caramba, né? Muito, por isso que a gente faz. Quando a gente tá novo, então é uma maravilha. Qualquer fui pra coisa... Bahia, Iriri. Eu também já fui. Arraial da Ajuda. Fizemos Réveillon em Arraial da Ajuda. E foram o quê? De carro? Fomos de carro. Todo mundo no carro? Dois carros, a banda com 9. Tinha naipe de metais, teclado, percussão. Divertidíssimo. Super. Faria hoje? Não, mas naquela época foi incrível. Foi muito bom. Vem cá, dos discos que você comprou, assim, já jovem pra adulto, qual que te marcou? Assim, aquele que você comprou, abriu e falou, putz, e ficou dias ouvindo, semanas ouvindo. Já tem um tempo isso, né? Mas eu me lembro muito desse do Supertramp, que já foi de adolescente para adulto, Paris e outros, Breakfast in America. Do rock nacional, assim, teve algum? Cara, eu vou falar que rock nacional, eu nunca fui um grande fãzão, assim, de rock nacional. Eu ouvia, curtia. Esse meu amigo que era guitarrista amava Legião, então eu ouvi muito Legião, assim, por influência dele. Me lembro do primeiro da Legião, aquele branco, né? Tem a foto do Renato. Eu não me esqueci o nome do disco agora, mas o disco da Legião super manjado. Paralamas eu curti também bastante. E eles eram bons músicos logo de início, né? Eu acho que era a melhor banda tecnicamente falando, né? Tirando a Roupa Nova, essas bandas que eram monstros, né? Mas do rock nacional, acho que o primeiro do Paralamas talvez seja o melhor primeiro disco
Sim. Alguém vai me xingar aqui nos comentários, normal. Mas eu acho que o Barone já tocava muito, né? Os três, o Herbert, segurança, né? O Herbert, super talento, criatividade, bom guitarrista. Agora, engraçado que nessa época eu me lembro mais dos gringos, né? Agora eu amo a música brasileira Gênesis. Eu me lembro. Tu era do progressivo. Gostava de progressivo, sim. Depois eu acabei não seguindo tanto, mas adorava. Você, com 20 anos, o que você amava e o que você detestava? Então, eu amava essas praias que eu mencionei aqui. Eu gostava muito de MPB. Sempre. MPB eu nunca deixei de gostar. Desde a época do Chico, lá dos discos da infância. Eu acho que eu também não. Da minha mãe até hoje. Eu nunca odiei a MPB, assim. Nunca deixei de gostar. Né? Beatles eu amei muito, durante muito tempo. Né? Pena que eles acabaram cedo, então não tiveram aquela longevidade que a gente gostaria. Supertramp, eu diria que até hoje eu curto também. Baita banda, né? Eu lembro no Hollywood Rock, né? Foi o único show, só 2 shows do meu pai, que não é muito da música, foi ao vivo. Paul McCartney, pelo menos que eu me lembre, e do Supertramp no Hollywood Rock. Olha aí. Que era um encontro de essas bandas, né, quando perduram e se mantêm todos os integrantes vivos, etc. É muito bonito quando você vai num estádio para ver o Paul McCartney, tem neto, pai, avô, né, tipo, produtos que reúnem gerações, né. Inclusive o saxofonista do Supertramp foi uma das minhas influências para escolher o sax. E ele fica ali, né, ele é um grupo progressivo pop, mas você vê que ele tem uma técnica de jazzista, né, aquele cara, ele tocava muito bem, fez solos que até hoje são lembrados, né, na música mundial. É engraçado que nos anos 80 a gente tinha os saxofonistas, né, ocupando espaços super relevantes. A gente estava falando do Léo Gandeman, do Jorge Israel, Zé Luiz. Lembro que o Zé Luiz era presente pra caramba no pop, ele usava uma joelheira, mesmo como se fosse hoje, né. Talvez seja influência disso aí que você falou mesmo, né. Esse caldo aí de Milton Guedes depois também, fazendo muitos solos, né? Fora todos os outros da MPB, tem uma turma grande, né? Sem dúvida. Que certamente a gente tá cometendo injustiças. Mas no pop eu me lembro desses aí. Esses eram os mais... e o Jorge, assim, o Kid Abelha... Tipo, cara, o que seria o Kid Abelha sem aquelas melodias super chicletes do Jorge, né? Eu nunca ouvi ele falando, nem ninguém comentando, mas me parece ali que tem uma influência do Man at Work ali, né? Nas ondas que ele fazia, não sei. Cara, eu acho que sim. Que era outra banda que eu esqueci, que eu gosto muito também. Curti muito Man at Work. Baita banda, né? Cara, assiste, tem um papo dele aqui, 3h30. O Jorge tem um pensamento nada linear, então conseguir manter a linha do tempo com ele é quase impossível. E você falou isso, eu falei, cara, eu tô aqui tentando lembrar, porque é tanto papo. É difícil lembrar. Que o meu HD, às vezes, ele dá... Mas eu acho que ele falou sobre isso. É isso que tem as gravações, né? Não, vira e mexe, eu vou lá e vejo tudo de novo. Eu assisti algumas aqui, quero até recomendar. Um pedaço do Oswaldo Montenegro, super interessante. Cara, ele fez reflexões que mexeram comigo por vários dias. Não, você vê aquele cara, meio riponga, né? A casa toda pintada, colorida, mas ideias muito legais. Gostei muito. E do Tico também, a gente estava falando antes, Tico Santa Cruz. Foram as que eu consegui ver, as poucas que eu vi, já fiquei ligado. É um cara muito, muito focado, sempre foi, né? Eu acho que a gente estava falando antes de começar a gravar, dessa coisa de como é difícil lidar com a frustração, né? Grande parte das profissões não são de sucesso, né? A maioria das pessoas falham, né? Tipo, quantos Neymar existem para a quantidade de jogadores que tentam ser um Neymar, um Gabigol, um Messi, né? E sempre que eu vejo um artista dando certo, ou sendo um artista solo ou uma banda, você vê que tem muito trabalho, muito empenho, de acreditar muito em si, de bater a cabeça, de entender que não vai tomar um não, vai tomar 20 nãos, 100 nãos e não desistir. Eu acho que isso é uma carreira de persistência, né? Senão você não consegue. Agora vem cá, a decisão de abrir um estúdio, assim, trabalhar com música. Na época a gente tinha aquela coisa, olha, seja músico, mas tenha uma profissão, né? Eu não sei se você ouviu essa frase. Esse é um clássico, né? Como que foi esse momento, assim? Olha, na verdade eu mantive sempre carreiras paralelas, a real é essa. Eu abri o estúdio, mas eu não ficava só no estúdio. Fazia faculdade, dei aula, era professor, numa escola, então... Assim, oficialmente, eu nunca cheguei pra família e falei, vou largar tudo. Eu fui comendo pelas beiradas. Sempre comendo pelas beiradas. Você se formou em quê? Em ciências biológicas. Caramba, cara. Em ciências biológicas, dei aula, fui professor durante alguns
poucos anos de biologia em escola. Então você era CDF, grau. Né? Era um bom aluno. Não deu problema normal, em casa. Não, me safava. Não era CDF, não. Eu adorava jogar bola. Para mim, eu matava a aula para jogar bola, feliz da vida. Sempre gostei muito de jogar bem. Esporte. Razoável, era bom. Dependia muito do dia também. Não era um jogador estável, não. Né? Mas como assim, abrir um estúdio? Porque, cara, eu sempre amei a parte tecnológica. Com essa banda que eu falei que eu viajava, o técnico de som era eu. A gente levava uma mesa Stanner de 8 canais, a batera não era microfonada, e eu fazia sax, a vantagem é que você não está tocando o tempo inteiro numa banda, né? Sax você tem intervenções pontuais, então eu conseguia ao mesmo tempo que tocar, dar aquela garibada no som, e eu comecei a me apaixonar por essa parte de tecnologia e de áudio, na verdade. Fiz cursos de áudio, estudei na Rio Música, fui aluno do Fábio Henriques, que é um super técnico, eu trabalhava no Discovery, Pedruzzi, né? Conheci vários técnicos assim, de gabarito e aprendi muito com eles, e lia muito. Modern Recording Techniques, um livro assim americano, que é tipo a bíblia do áudio básico, assim, né, pra quem começar. Se apaixonou mesmo. Me apaixonei, caí de cabeça, aí eu falei, vou abrir um estúdio, cara, eu gosto disso. E aí, como que foi essa aventura? Foi muito bacana, né? Na época do Haddad, né? Não sei se você se lembra, então... Sim, claro. Aquilo que era antigamente proibitivo em termos de custo, né? Acho que é a primeira tecnologia que democratizou as possibilidades, exatamente, né, de se gravar. Então aliou esse meu gosto por essa possibilidade e por esse imóvel, que eram 3 sócios. Os 3 sócios eram também da banda Jukebox, que eu mencionei aqui. Era eu, meu irmão, que era baixista da banda, e o Rica, que era um dos vocalistas, que a gente era banda de baile, tem que ter 2 vocalistas para aguentar. Para poder cantar e né? Repertórios distintos também, né? Repertórios distintos, um tinha a voz mais grave, outro mais aguda, e aguentar 2, 3 horas de show direto, né? Que você sabe que às vezes rola. E aí o Rica tinha esse imóvel. Esse imóvel de Santa Teresa era da família dele. E eles estavam meio que com um problema ali com o inquilino. Então, cara, a gente botou um imóvel abaixo, a gente viu o potencial, porque eram paredes... O prédio foi construído no século XIX. Tijolo mesmo, né? Pedra e óleo de baleia. Era a parede que separava o aquário da técnica. Então, cara, era uma parede de 1 metro de largura, era um lugar perfeito. Cara, a sala era tão boa, tão silenciosa, que você, quando fechava a porta dupla e desligava o ar-condicionado, você conseguia ouvir o filamento da lâmpada, aquelas lâmpadas de filamento de antigamente. Faz barulho aquilo, cara. Você conseguia ouvir, de tão silenciosa que é essa sala, maravilhosa. E super isolada, né? Também uma coisa tem a ver com a outra. Quem fez o projeto foi o Solon do Vale, que era trabalhava na Globo, em estúdios da Globo, foi editor daquela revista Áudio, Música e Tecnologia, ele criou essa revista. Essa revista foi uma revolução, né? Era dele. Não tinha nenhuma antes dela, né, aqui no Brasil. E então, assim, a gente caprichou na parte, vamos dizer assim, de infraestrutura e compramos os equipamentos que estavam disponíveis. Os 3 Haddad, 24 canais, uma mesa Maquia de 24 canais, que era também barata e relativamente segura, né? Era robusta, silenciosa E quem eram os clientes do estúdio no início? Cara, os clientes eram as bandas, nossos amigos, né? Eram nossos amigos músicos. Você foi um dos clientes do estúdio. É engraçado que esse momento tava... Na época, a cultura de banda tava florescendo novamente. Pela influência do Rock Brasil até, né? Que trouxe várias bandas de sucesso. Eu lembro muito dessa época e a gente tava falando sobre não ter internet para distrair, né? Então a gente era muito ligado. Era impossível ter algo acontecendo no Rio e a gente gostava de música, a gente sabia, né? Eu acho que virava um ponto de contas e a Santa Teresa nesse momento ficou meio assim, né? Sim, um monte de artistas. Eu me lembro que eu ia lá muito com o Mike, filho do Ronald Biggs. Sim. O Claudinho, que a gente tava falando. Claudinho Andrade, era uma galera ali. Com o Seu né? Jorge, não sei se tá ainda. E quanto mais você ia pra perto da Lapa, mais a música original brasileira influenciava as pessoas e o jazz, inclusive, né? Sim. Aqui na Zona Sul e na Barra já tinha coisa reggae. Engraçado, né? Numa cidade tão pequena. Tipo, as bandas, você conseguia entender de que bairro elas eram, né? Sim. A minha banda era meio pop, na Barra você tinha o rock
do Baia, né? Que era diferente do rock nacional, era com uma influência já de Raul lá de trás. Aí tinha umas bandas de reggae, Dreadline, Luiz Carlinhos. Época maneira. Tipo, muito interessante. Você tava ali no... O que você viu acontecer no estúdio, cara? Cara, eu comecei de interessante, assim. A gente gravou, por exemplo, Los Hermanos. Antes da fama. Não foi o disco. Eles foram fazer uns experimentos, umas gravações iniciais. Passaram por lá. Gravei muita gente. Foi Beth Carvalho, foi no estúdio. Elza Soares foi no estúdio. Naná Vasconcelos gravou no estúdio. Então, assim, é um ambiente que você conhece muita coisa diferente. O que me agradava muito é que, ao invés de a gente ficar ensaiando sempre aquelas mesmas músicas da minha banda, a gente, né, era permeado. Você aqui deve ter essa experiência também, de entrevistar muita gente, essa diversidade de falar com 1000 cabeças diferentes, 1000 estilos diferentes. Isso é muito rico. Não, e aqui antes de... Você também é estúdio, aqui, né? Quase 18 anos, né? Que eu já vi. Quantas coisas incríveis eu vi aqui como dono do estúdio, de chegar, dar aquela olhada e falar, caramba, olha só, a gente tá participando de momentos históricos, né? Então, assim, essa diversidade de talentos, de repertório e de ideias, assim, era o que me motivava muito a manter e estar ali junto, né? Ali. Mas em que ponto que você abandonou tudo e se dedicou full time à música, ao negócio da música? Na verdade, foi um processo em que a sociedade começou como é difícil você gerar, né, financeiramente um estúdio de gravação, começou a rolar entre os sócios uma insatisfação, né? Eram 3, imagina. Se para um é difícil, imagina com 3, né? E o imóvel ali imobilizado naquela ação, né? E a família deve começar a falar, vem cá, vocês vão pagar o aluguel? Enfim, começaram a rolar questões desse tipo, e aí a gente achou por bem encerrar a sociedade, e a mim, na nossa conversa, a mim coube a parte fonográfica da sociedade, que eram alguns 2 ou 3 produtos que eu comentei antes contigo, que os nossos primeiros artistas foram clientes do estúdio que não conseguiram terminar essas gravações, né? E a gente, beleza, porra, o trabalho tá bom, vamos assinar aqui, vamos terminar, a gente finaliza e a gente faz um contrato. Cara, e o selo naquela época era uma aventura, porque era não tinha distribuição louca, digital, né? Então você tinha que ter distribuição física, e as majors meio que foi uma decisão tinha difícil, um monopólio, né, da história toda, né? Sim. Foi bem difícil, mas não foi a solução que foi encontrada na época. Então, a mim coube a Mills Records, que era a parte fonográfica do empreendimento. O imóvel ficou para o dono do imóvel e os equipamentos, mais ou menos a divisão foi essa. Acabou que depois de algum tempo, até o meu terceiro irmão, eu tenho 2 irmãos, o Paulo é um, o outro é o Pedro. Ele herdou a estrutura do estúdio, que ele também tecladista, músico, acompanhou o Lulu, Pedro Milman, não sei se você conhece, acompanhou a Marina, casado com a Alma, que foi The Voice. E aí ele começou a tocar o estúdio, né, herdou aquela estrutura e começou a trabalhar, olha que engraçado, com audiolivros. Começou a gerar muito mais movimento do que a música. E hoje ele continua lá tocando negócio de audiolivros, gravação de audiolivros. Os audiobooks têm um espaço enorme, né? Exatamente. No Brasil, porque eu leio, como fui aprender inglês tarde, os audiobooks são uma forma de eu manter né? Então, às vezes eu prefiro um audiobook do que um livro, às vezes eu compro os 2 para poder ler, escutar e falar junto. Então, virou um exercício meu, assim. Mas em inglês? Em inglês, tudo em inglês. Que aí você vai pegando aqui. Eu não sei como é o mercado no Brasil de audiobook, se é significativo igual ela fora. Eu não sou especialista nessa área, mas a julgar pela quantidade de trabalho do meu irmão, está indo muito bem o mercado de audiolivro no Brasil. A gente já alugou aqui para o Chico Buarque gravar audiobook. Que legal. Muito legal, cara. Eu gosto de escutar, porque a gente pode... Agora concorre com podcast também, né? Que é uma outra forma de você escutar na informação. E aí, cara, essa conversa, esse assunto me faz voltar para a nossa conversa das influências, que eu não posso deixar de mencionar. Os discos infantis, que eram os audiolivros da época. Então... Cara, Pedro e o Lobo. Com orquestra sinfônica, cara. Isso aí me influenciou pra caramba.
Os Saltimbancos, que é por isso que eu lembrei do Chico. Né? Sítio do Pica-Pau Amarelo, cara, era João Bosco, Dorival Caymmi, Gilberto Gil, Sérgio Ricardo, Moraes, depois veio na segunda leva. Então, qual era o disco que tinha? Era uma casa muito engraçada. Arca de Noé. Arca de Noé. Também outro. Infantil. Então, lá vem o pato, patati, patacó. Acho só que monstros, com o MPB4, se não me engano. E depois Plact Zoom. Isso, então é outra influência. É verdade. Importante. Você sabe que eu sou pai velho, 48, tive um filho, meu filho tem 11 meses, hoje a gente tá em abril de 2022. 11 meses, caraca. E aí é muito legal, Mundo Bita, por exemplo. Sim. Galinha Pintadinha, eu acho que eu odeio cada dia que passa mais. Mas é muito popular, né? Muito popular. E aquilo ali tem uma parada estranha, que o moleque tá indo lá, bota aquele negócio e para assim, filho. Negócio muito louco, bicho. Mas Mundo Bita é incrível. Então, tem muitos trabalhos sendo feitos hoje para criança, já trazendo essa qualidade que a gente teve quando a gente foi criança, né? Que eu acho muito legal. E aí a Fernanda Takai veio aqui também. A Fernanda também tem junto com essa história bonito. Da UBC. Cara, eu tô apaixonado pelos discos. E agora fazem mais sentido porque eu tenho uma criança em casa, né? Sim. E, eu não tô muito atualizado porque o meu filho já tá com 21. Então já me afastei um pouco, mas na época... Você foi pai novo, dono de estúdio, hein? Olha... Que aventura. Que briga. Mas o selo, ele começou nessa iniciativa ali para resolver também essa questão de ter artistas inadimplentes. Eu acho genial essa história, porque é um pouco isso mesmo, né? O artista tá sempre nessa dificuldade de conseguir se gravar, mesmo hoje, quando é mais simples, né? Sim. É mais democrático. Sim. Como que... Porque, de repente, você virou um homem do music business mesmo. Isso. Me conta um pouco como que você chega nessa posição de hoje. Eu acho que um passo importante para essa chegada foi justamente a minha entrada na BMI. Né? Eu percebi que eu precisava me juntar aos meus pares, né, que tinham problemas parecidos, e brigar junto é sempre melhor do que brigar isolado. Então, em que ano época acontece isso foi acho que 2007. 2007. Já tem muito tempo. A época, quem era o presidente da BMI era o Carlão de Andrade, que é o dono da Vison. Sim. Hoje está trabalhando muito com audiovisual também, e ele me convida para participar da diretoria da BMI, né, que é uma entidade que tem sede em São Paulo, então a maioria dos associados são selos paulistas, mas temos nossos representantes cariocas, a Rob Digital estava lá, o Mário de Aratanha, da Quarup, fundador da Quarup, estava lá, o Carlão e outros mais. Então eram pessoas muito experientes no negócio da música, com quem eu aprendi muito. E comecei a habitar no mundo dos negócios da música de uma forma muito mais intensa. Não tem dúvida, essa foi um divisor de águas. Um divisor de águas para eu adentrar efetivamente o mundo dos negócios. 2006, qual eram as dificuldades? A gente estava em plena derrocada, né, do modelo analógico, sem uma substituição no Brasil, principalmente digital, porque no resto do mundo, se deve se lembrar, a loja da Apple, né? A Apple Music é atual, a iTunes era muito popular. Demorou para chegar aqui, e no Brasil houve vários problemas, meios de pagamento que não aceitava cartão de crédito brasileiro, então não chegou a pegar muito. Ela tinha presença brasileira, mas era uma coisa extremamente elitizada. Então houve um vácuo assim tremendo comercial. E o streaming interativo também não pôde entrar aqui, né? E demorou. Não entrou até hoje, né? Pandora não tem aqui. E o próprio streaming interativo... O streaming não interativo, ele não entra no Brasil, né? Não temos. E é um modelo de negócio que deu super certo lá temos fora, alguns né? webcasts, né? Os chamados webcasts, que não deixam de ser streamings não interativos. Mas não é uma Pandora, que é uma estrutura muito mais interessante. Incrível, um algoritmo incrível, com quadro de ouvir, fiquei impressionado também. Fiquei. E não tinha ainda o streaming interativo, que só começou aqui em 2012. Então, cara, era um ambiente extremamente inóspito. E fábricas de vinil, tudo já não tinha fábricas mais. Quebrando. Então, assim, cara, eu digo o seguinte, quem sobreviveu àquela época, sobrevive a qualquer coisa, cara. Sabe que eu acho que é por aí que teve uma iniciativa de guerrilha, foi o Mauro Scalabrin com a Microservice, você lembra disso?
Lembro, era uma das fábricas. Era uma das fábricas. Conseguiu arrumar um modelo de negócio ali para conseguir... Começou a fazer distribuição, né? Para ser os independentes, né? Uhum. Me lembro dessa época. Ele, a Adrianinha, que tá hoje eu não cheguei a trabalhar com eles, mas eu me lembro bem desse modelo, né? Depois outras também, se não me engano, Novo Disc começou também a fazer distribuição. Mas aí, cara, o modelo do CD não tinha jeito mais, né? Já tava, ainda aqui para piorar, tinha pirataria, né? Ainda tinha pirataria física, que o produto chegava na banca do camelô antes de chegar na loja, assim. Era um cenário tenebroso, né? Foram 14 anos de queda vertiginosa, até chegarmos na fase atual com o streaming interativo começando a substituir, enfim, com muito potencial ainda de Quem eram os selos independentes nesse instante, que mesmo no meio desse caos conseguiram achar o seu Oceano Azul? Cara, ninguém achou o Oceano Azul nessa época. As empresas conseguiram sobreviver, é diferente. Com muitas demissões, muita contenção de despesas, dando nó em pingo d'água. Você considera a DEC uma gravadora independente, né? Sim, claro. É porque abriu, de alguma maneira, que a gente sempre olha, e eu acho que isso é uma coisa daqui, né? Um selo independente tem que ser pequeno e insignificante. Mas não, a Abril era uma gravadora fora do sistema das majors, né? Apesar de ter funcionado com um sistema parecido com o das majors, né? A gente tem a DEC, que eu acho que se mantém até hoje como uma grande gravadora, né? Quais outras? Atração Fonográfica em São Paulo. A própria Biscoito Fino, aqui no Rio. A gente teve Spotlights também, Spotlight. Né? A gente teve Paradox Music. Record, Paradox. Tem uma série de selos independentes. A grande vantagem dos independentes é a diversidade, né? Tamanhos diferentes, nichos diferentes. No Sul tinha uma chamada USA Discos, que era enorme. Desconhecida aqui no Sudeste. Essa eu nunca ouvi falar. Mas enorme lá no Rio Grande do Sul. USA Discos, trabalhava com música gaúcha. Olha só música gaudéria mesmo. Hoje a gente tem uma gigante na área de gospel, que é associada a nossa, que se chama Oni Music, que só trabalha com gospel. Mas em gospel ela é maior do que a Sony. Então, assim, essa coisa de você achar que o independente é pequeno é equivocado. Você tem vários perfis de independente, e lá fora, principalmente, você tem independentes fortíssimos. Uma vez eu tive uma discussão com o Marcel Klein, eu falei assim, pô, cara, Taylor Swift é independente. Não é. Eu falei, lógico que é. Sim, Ué, sim. Não é? Se for de uma gravadora independente, é que o cara criou um monstro, né? O Condizila é independente, O Condizila é independente, a Foids, Excel, né? Tipo, a Adele nasceu independente, né? A maioria dos artistas nasce independente e depois que atingem um certo tamanho acabam, por opção ou por oferta, indo para uma multinacional. No deal que for, mesmo que seja por distribuição. Estamos esquecendo da Banguela, Biscoito Fino. Banguela, Biscoito eu falei. Você falou, né? Banguela é uma grande aventura ali. A trama que teve. Trama. É isso, que a gente não... A trama, mas porque era um independente com verba, né? Sim. Mas fez um trabalho incrível. E a trama... A Vela, Dubas. Abril Music. Abril eu falei. Então eu não peguei. Não, mas é interessante a trama, cara. Eu quero muito trazer o João Marcelo Bosco aqui. João Marcelo Bosco. João Marcelo. Por conta do como a trama, além do casting, assim, de como ela pensava na marca. Sim. Tinha uma coisa de branding na trama que era muito interessante, e a coisa do offline com o online. Ele tava tentando achar soluções. Eu me lembro que quando tava todo mundo lutando contra o digital, ele já tava olhando em como ele podia entrar no digital, agregar no digital. E eles tinham uma coisa dos shows, das casas, dessas ativações de marca. A trama é um exemplo clássico de uma marca que vestiu a camisa do independente, de valorizar o independente, né? Essa foi a linha que ele... E com uma grande empresa financeira junto ali para viabilizar. Vale Refeição, que era o Grupo VR, né? Era, exatamente. Eu quero que ele venha aqui contar essa história, porque a trama é um grande case, incrível, né? Deve ter grandes histórias aí pra ele contar. Vem cá, como que foi, assim, você estar dentro da ABMI e começar a ver o mercado mudar, né?
Tipo, a chegada do Spotify no Brasil, que eu acho que é um divisor de águas mesmo. Sim. E estar num mercado, sendo dono de label também, é onde é possível empreender. Óbvio que nunca será em igualdade de condição, mas cada vez mais próximo de um ambiente bacana, mais né? De oportunidade, sim, né? Sim, mais igualitário. Sem dúvida, eu vejo que o mercado evoluiu, embora problemas existam, a gente sempre tem que reconhecer que sempre dá para melhorar, mas hoje o mercado é muito mais democrático, muito mais acessível para mais gente, inclusive para os selos independentes, para os artistas independentes, do que jamais foi no passado. Então, apesar de reconhecermos os problemas desse modelo novo, ele trouxe muitas vantagens também, né? Uma dessas foi a acessibilidade à prateleira da loja, né? Chamada prateleira da loja, como a gente estava mencionando aqui mais cedo. Era uma espécie de monopólio. Você para conseguir estar disponível para os consumidores, você dependia de uma estrutura logística que poucas empresas dispunham, né? Hoje, você quando distribui para um agregador, para uma supply chain, pelo seu selo, pela sua gravadora, você está na prateleira de todas as lojas do mundo, num toque de celular, né? Isso é muito bacana para o artista. Resolve todos os problemas? Não, longe disso, mas é um passo à frente. Não, é um passo à frente. Cara, né? Cada vez que passam os anos e que a gente para pensar no que está acontecendo, como A Cauda Longa foi um livro visionário, né? Sim, sim. Porque a gente leu aquele livro, acho que você deve ter lido naquela época que saiu também, ficou todo mundo enlouquecido, mas a gente não conseguia, não tinha como... Palpável, não era palpável. Né? Agora e aí, de repente, a gente tem, o Easy Books, né, na Amazon, cara. Quem tá falando da música, mas para quem escreve livro, o mundo é muito mais democrático também. Era difícil passar pelos gatekeepers, né? Os filtros eram muito... Então, dependia de um olhar de alguém para ti e falar, você é bom. Agora, o difícil é você ser visto, ser achado, é você construir uma audiência, você ter a atenção das pessoas, né? As oportunidades aumentaram, mas aumentaram para todos. Então, tem muito mais competição, né? Exatamente. Competição da atenção, conforme a gente estava falando, né? Economia da atenção. Né? O desafio é esse. Você no board ali da Merlin, como que funciona? Porque ali é uma forma de todo mundo estar junto para conseguir melhores acordos. Me diz como está esse mercado independente hoje, assim, no Brasil e globalmente. Está em ebulição, porque você tem uma infinidade de novos serviços percebendo as oportunidades que a música pode agregar aos seus negócios. E eu vou dizer que hoje a Merlin não tem condição de atender a todo mundo que está interessado em licenciar conteúdo de gravadoras independentes. Por exemplo, eu acho que no caso das majors deve ser a mesma coisa. A gente está falando das startups, dos novos modelos, tem tantas possibilidades novas acontecendo que você precisaria de uma equipe de 1000 pessoas para dar conta. E esses acordos são acordos minuciosos, são acordos que exigem tempo de maturação, de negociação. Então, a verdade é que os novos acordos são feitos numa velocidade muito menor do que poderiam ou do que o mercado desejaria, né? Eu, como board e os demais representantes, o board é formado de 15 pessoas. São 5 representantes eleitos da América do Norte, 5 representantes eleitos da Europa e 5 representantes eleitos dos outros países do mundo. Parabéns, hein, cara. Fora Europa e Estados Unidos, sendo que um de cada continente. Então, um da América Latina, América do Sul, América Latina, um da África, um da Ásia, um da Oceania, seriam 4, e aí o mais votado, o quinto mais votado, dentro desses continentes, faz o quinto assento, né? Vamos chamar assim. Mas nós somos um board, o que eles chamam de advisory board, né? De aconselhamento. A gente não participa da gestão, a gente não participa do dia a dia, e a gente não participa também das negociações, dos detalhes das negociações. É mais um existe macro, né? É um macro e é um conselho consultivo, é deliberativo também, mas deliberativo só das grandes decisões, assim. Por exemplo, decisão de compra de
ativos de investimento em alguma plataforma. Isso o board tem que aprovar. Né? Explica para as pessoas o que seria isso. A gente estava conversando mais cedo, né? Quando o Spotify apareceu, a Merlin foi uma das primeiras entidades a fechar o licenciamento para o Spotify, e dentro desse acordo, uma parte das cotas do Spotify foi disponibilizada para a Merlin, como parte do acordo de licenciamento. Depois o Spotify virou uma empresa aberta na Bolsa de Valores, e nesse momento aquelas cotas se transformaram em ações e a Merlin vendeu, porque então, essa é a política tipo de decisão da empresa. É feito pelo board. Assim como agora tem outras oportunidades em outras plataformas, e a gente avalia caso a caso e define se a entidade vai ou não fazer um investimento. Mas todas as outras contratações, por exemplo, contratação do CEO, o board tem que definir, mas todas as contratações abaixo do CEO são definidas pelo próprio CEO e pelo CFO, enfim, pelo C-level, né, pelos diretores administrativos, vamos chamar assim, historicamente, nesse momento onde a gente tem a ascensão do modelo no digital, né? Qual foram as grandes vitórias que esse board conseguiu? Sem dúvida, eu não diria que foi uma vitória, mas foi uma decisão feita no momento certo, o acordo com o Spotify, que viram ali uma oportunidade. Antes das majors, aproveitaram de forma muito sábia a oportunidade, né? Eu acho que fechar com 3 serviços da China, né, foi uma vitória da Merlin. Os serviços competem entre si e eles negociam sempre querendo a exclusividade do conteúdo. E a gente, como filosofia, não deseja dar exclusividade para A. Senão a gente tem a pirataria voltando, né? A gente deseja licenciar da forma mais ampla possível. E aí a gente conseguiu fechar com as 3 principais. A China tem um mercado muito fechado. Então, é um mundo à parte. É um mundo à parte. Então você licencia para aquele território, e a gente licenciou para Tencent, que é gigante. E para outras 2, que agora a ByteDance, e uma terceira, que acho que é a NetEase, se eu não me engano, simultaneamente nas mesmas condições. Então eu acho que isso também foi um movimento importante. E o varejo, né? Apple Music, YouTube, que não é varejo, são importantes plataformas, mas são mais, vamos dizer assim, ocidentais, né? Mais conhecidas aqui, tem como sedes. Na Índia também, que é um mercado gigante. Na Índia a gente também conseguiu licenciar para serviços indianos. Não, e tem a questão do K-pop, que né, se a gente for pensar em mercado independente, que os caras conseguiram globalmente, é um absurdo, né? Impressionante. Tem um dos componentes do board da Merlin anterior, é uma empresa lá da Coreia do Sul. E 2 coisas que eu não sabia do K-pop. Uma é que o Brasil é um dos maiores mercados consumidores de K-pop do mundo, fora da Coreia. E outra é que existiu um fomento governamental para exportação. Você não sabia disso? Não. Para exportação. E isso é uma coisa que no Brasil a gente precisa muito, e a BMI tem um papel a cumprir, né, para demandar essa ação do governo, que, cara, a música é um dos nossos ativos mais valorizados no mundo. Na parte, com todo respeito a todas as linguagens, em termos de competição internacional, não tem outra linguagem artística à altura da música para exportação. Então, se a gente já conseguiu tanto via Jobim e outros artistas em nível internacional sem apoio do governo, o que dizer se a gente tiver um programa estruturado para colocar, ainda mais hoje em dia, que o streaming está acessível para todo mundo, o Brasil precisa urgentemente investir num programa de exportação da sua música para gerar emprego, renda e divisa para o país. O K-pop é um projeto bem sucedido. De poder, né? E ele é um projeto, apesar das pessoas falarem fomento, se você der um Google, algo tipo para cada $1 investido voltam 4. Isso é mentira. Só que a gente ainda tem a Samsung dominando o mundo através da cultura, né? Do que hardware, fortalece tudo. Né? E passou a ser a 2ª língua mais estudada do mundo. Olha aí. Então é a força. É um case de sucesso. E isso né? já vem desde a época dos americanos, né? Faça o mundo assistir nossos filmes e eles comprarão os nossos produtos. Que não deixa de ser verdade. Né? Mas me conta um pouco assim, a gente está falando do K-pop nesse instante,
Olhando hoje, porque assim, a força das majors, né, vai ser sempre uma grande força, porque eles têm um catálogo construído ao longo de décadas e décadas e décadas. Sem dúvida. Né? Qual é o desafio hoje, tipo, da Merlin, assim, nas futuras negociações? Porque a gente tem todas essas plataformas chegando, né, ocupando espaço. TikTok, por exemplo, já criou uma grande revolução, porque é uma plataforma que é quase music-centric, né? As pessoas se expressam ali muito usando música. Eles agora têm, inclusive, a própria plataforma, né, de streaming. E me conta como que é hoje pro independente, nesses acordos que vão... Porque eu acho que vão vir novos TikToks. Sim. Né? Por isso que a música está se tornando um grande ativo, inclusive o mercado financeiro indo em cima, né? Você consegue prever, ok, eu não preciso ter uma nova Taylor Swift para... O consumo, ele é uma coisa muito mais constante, né? Mais provisionável, digamos assim, né? Cara, um desafio que me preocupa um pouco, assim, tanto com o meu chapéu da Merlin, quanto com o meu chapéu da BMI, quanto com o meu chapéu do meu selo, é a questão da concentração de mercado. Você tocou num ponto. A Universal, a Sony e a Warner vão sempre estar aí pelo tamanho do catálogo deles. Você se lembra quando eram 5 ou 6 majors? Tinha EMI, tinha BMG. BMG voltou a existir, né? Voltou a existir, mas não é aquela BMG com aquele catálogo que existia, né? Esses catálogos estão sendo cada vez mais concentrados. E essa excessiva concentração do mercado é um motivo de preocupação. Porque quando você concentra muito poder na mão de poucos, você abre a possibilidade... Por exemplo, exemplo Brasil recente, Som Livre comprada pela Sony. Você concentra os catálogos na mão de cada vez menos gente, você dá muito mais poder de barganha, poder de negociação, e isso pode, eventualmente, prejudicar a diversidade, prejudicar os selos, os negócios independentes, a ponto de até de tirar do mercado e prejudicar até a cultura, de uma forma geral, por dar menos voz, menos espaço, menos possibilidade de desenvolvimento para artistas que são nichados, que também são importantes, né? Linguagens que não são ultra populares, mas que são culturalmente ricas. Isso não está no radar dessas grandes corporações. Isso está no radar dos independentes. E é muito importante preservar isso. Eu acho que isso existe, vai sempre existir, mas apesar disso, eu acho que plataformas como o Spotify tem essa preocupação. Você vê, por exemplo, em que outro momento a gente teria uma Marina Sena com o protagonismo que ela tem hoje, entendeu? No nicho dela. Board da Merlin, alta fonte. Então, olha, se a gente for parar pra pensar, assim, quantos artistas da alta fonte hoje têm uma visibilidade absurda, né? Que surgiram... E, cara, eu falei da Marina porque a Marina, nesse momento, tá mas assim, a gente tem vários. A gente pode falar de vários exemplos. Porque dá pra perceber claramente no Spotify, que é uma plataforma que, além de tudo, eu sou fã da plataforma, porque muito se fala de que ela paga menos que a Apple Music. Óbvio que ela paga menos, ela tem um modelo freemium. Então, um play de um... A Apple não tem. A Apple não é democrática. Qualquer um pode ouvir pelo Spotify. E, obviamente, um play de quem não paga vale menos do que um play de quem paga. Você sabe disso. Claro. Isso se fala muito pouco sobre isso. Vem aquelas listas. Quem paga mais... Vem cá, vamos não dá para... São modelos de negócio completamente diferentes. Óbvio. É óbvio que a Apple Music vai pagar mais. É mais caro e você só pode ouvir se você pagar. Então, exatamente. Porque não se fala muito sobre isso e num país como o nosso, desigual pra caramba, o modelo freemium, ele é uma possibilidade real de qualquer ser humano escutar música. Então eu vou te dar uma novidade, não sei se é uma novidade para você, mas que a Merlin acabou de fechar um acordo com uma plataforma nova cujo modelo é só freemium. Que é qual? Se eu não me engano, é Treble o nome da plataforma. Posso estar enganado, vou checar depois. Eles só são freemium? Só são freemium. A grande sacada, vamos dizer assim, proposta de diferencial dessa plataforma é oferecer freemium para todo mundo. E vamos ver como isso vai desenvolver, né? Se isso vai realmente... Ganha dinheiro como? Como que é de ganhar? Através de anúncio? Através de anúncio e aparentemente tem uma cartela de anunciantes interessados já de antemão muito grande. Vem cá, o teu selo hoje, como que funciona ter um selo em 2022?
Para quem começou lá atrás, tá uma maravilha, né? Tá uma maravilha, porque o cenário é de crescimento, né? Eu costumo falar que a maré, quando sobe, ela leva junto os transatlânticos e levam também os saveiros, leva os botes, leva quem tá de colete, todo mundo sobe quando a maré sobe, e isso é bom. É bom que esses fundos mesmo que você mencionou, que estão atrás da compra de ativos, abrem possibilidades de negócio dentro do mercado da música, e eu vejo muito mais como positivo. Tem aspectos negativos, mas eu vejo um saldo positivo nessa busca do dinheiro pelo negócio da música e, é óbvio, pelo próprio crescimento do mercado nos seus canais já tradicionais. Hoje, streaming já é praticamente um canal que a gente pode dizer que é tradicional, né? Você tem que ter flexibilidade, cara. Eu estava falando com o pessoal do Pop Music Biz. Exatamente, eles me perguntaram sobre qual é o nosso formato. O nosso formato é flexível. Então, eu converso com cada artista, entendo quais são as necessidades e as fortalezas desse artista, traço um projeto que faça sentido para a gente e faça sentido para o artista. Se a gente encaixar, a gente vai em frente, e eu posso usar tanto 3 pessoas nesse projeto quanto 20 pessoas, dependendo do potencial, dependendo das disponibilidades, dependendo do interesse de cada artista. Então, basicamente, o que eu aconselho para um selo independente moderno em 2022 é adotar um esquema que tenha flexibilidade, né? Você não se comprometer com custos fixos engessados. Esse é o grande perigo, porque isso pode dar ruim. O mercado é muito imprevisível, né? Eu, com esse modelo, tenho andado bem, tenho ficado feliz e tenho colhido bons resultados e, especialmente, tenho sido indicado pelos artistas com quem eu trabalho. Então, eu vejo que a minha rede de networking, de boca a boca, está aumentando pelos projetos bem-sucedidos que eu tenho feito seguindo essa linha. Nesses contratos, você tem alguma porcentagem do show? Não, a gente não faz trabalho, a gente não faz contrato 360. O show é sempre do artista, ou do empresário do artista, ou do produtor do artista. A Muse Records só trabalha com foco na música gravada, na distribuição, no marketing, claro, né? Pitching, como eu te expliquei, a gente usa uma supply chain, então nossa negociação com as plataformas é direta, via contratos da Merlin. Então a gente fala com os editores do Spotify, Deezer, Apple Music e assim por diante, o que é uma vantagem, né? E como a gente não é agregador, trabalha com uma quantidade manejável de artistas de forma pessoal, né? A gente se dedica muito a cada trabalho que a gente faz. Quantos artistas tem hoje no Cara, a gente no casting tem 40 artistas, mas a gente não trabalha 40 artistas ao mesmo tempo. Sim. Né? A gente trabalha 2 lançamentos ao mesmo tempo, no máximo, né? De álbum, né? Single é uma coisa que dá para fazer mais. E quando você... Engraçado que isso muita gente pergunta, né? Como fazer o pitching certo? Eu sei que vocês têm a oportunidade de fazer o pitching, mas na hora que um artista independente tem que fazer ali naquele número limitado de caracteres, o que você aconselha? Segue a receita de bolo que cada plataforma disponibiliza nas suas páginas de tutoriais. Não tem mágica, não tem segredo. Claro que você tendo um contato direto melhora a chance de você emplacar uma playlist editorial, que hoje a playlist editorial é a meca, né? É o que todos os artistas buscam, e realmente, assim, a gente já conseguiu várias, outras a gente não conseguiu, e a diferença é de 1000 vezes ou mais plays para uma... Eu acho que tem uma música que entra numa playlist e uma que não entra. Não sei se você concorda comigo. É porque a gente tem Spotify for Artists, vai lá, faz o seu pitch, de preferência o quanto antes. A gente tem agora a Amazon Music. Também fez a plataforma. Que eu acho incrível, porque você também pode fazer o pitch ali, várias possibilidades de dizer quem você é como artista, qual mood, para o que sua música funciona. Só que eu tenho medo
Porque, assim, grande parte dos artistas acham que ser artista hoje é entrar numa playlist editorial. E juro por Deus, eu te fiz uma pergunta aqui antes. Falei, quantas pessoas você conhece que trabalham mais do que a Anitta? Aí você falou assim, acho que mais que a Anitta é difícil de achar. Quantas pessoas trabalham como um Rubel? Tô falando tempo de trabalho, dedicação, pensamento estratégico, artístico. Então, assim, cara, antes de pensar em entrar numa playlist editorial, é legal entrar. Eu conheço um monte de gente que entrou e não faz um show. Porque a gente sabe como que é. Não é tão fácil a pessoa sair daquele hub, que é uma playlist tipo... qualquer uma dessas grandes que tem ali, e ter o interesse de saber quem você é, ir atrás do teu Instagram ou do teu YouTube, e ali gostar de você, porque ali ele só tá vendo a música, ele só tá vendo aquele labelzinho, escutando tua música, para realmente você fazer uma conversão e levar essa pessoa pro teu show, onde ela vai pagar, vai comprar o teu merchandise, etc. Então, muita gente focada em lançar 700 músicas por ano para entrar numa playlist editorial, e muito pouco focado em falar com a sua audiência, construir uma relação sólida, nutrir quem chegou, né? A gente sabe que hoje a Amazon, a gente chama, né, em inglês, o upsell, né? Tipo, como que eu posso adicionar mais uma venda? Então, pô, eu sou o rei de quando eu ver, eu vou lá comprar um livro, compro 2. E a indústria da música pensa muito pouco nesse upsell, no funil de consumo. Então, todo mundo querendo aqui, mas o que você está fazendo com essas pessoas que vão parar? Você está respondendo todas elas? Você está tentando cadastrar essas pessoas? Você está interagindo com seus fãs? Quando você vai no show, cara, o que você faz para essa experiência ser ainda mais memorável? Então, eu acho que eu conheço muito artista que roda o Brasil e não tá tanto em tantas playlists ao mesmo tempo. Por exemplo, Teatro Mágico, um case de sucesso, que não é um case de playlists. A gente tem Rubel, que tem uma carreira sólida, Lineker, um monte de gente, que obviamente eles frequentam suas playlists editoriais de todas essas... E também o mundo não é só Spotify, que é muito bom falar sobre isso também, né? Você que tem selo, assim, pô, são muitas DSPs, e vira e mexe cai tua música em game. Eu já vi cases lá fora, a galera meio que olha um pouco pra todas elas, né? O que você me fala sobre esse aspecto, assim, desse foco 100%... carreira é botar música em playlist do Spotify, não é, né? Concordo plenamente com o teu approach. Acho importante colocar isso. Tocar em playlist não pode ser seu planejamento de marketing, de jeito nenhum. Isso é muito bom se acontecer, mas certamente será uma consequência de todas essas ações aí que você elencou. Você tem que engajar seu público, você tem que formar seu público, né? Tem uma frase muito famosa, também relacionada a impulsionamento, né? Vale muito mais a pena você ter 1000 seguidores que sejam super fiéis, que interajam e vistam a camisa, que você impulsionar para 10.000 e conseguir 10.000, mas que não sabem nem direito quem é você. Cara, eu acho, né? A questão do orgânico, a questão... Sim. Eu queria... Pretinho, você traz para mim, por favor, a mochila da UBC, que tá ali na minha sala, que eu vou pegar um caderninho que eu ganhei da UBC. Que eu quero, acho importante, Ivan, eu vou desenhar uma coisa aqui pra gente pensar junto. Porque às vezes a gente fala, as pessoas não visualizam. Mas esse teu ponto é muito importante. Vamos falar sobre isso, porque é uma luta pra mim no canal, assim, porque esse canal hoje, na medida que ele vai crescendo, tem muita gente que ama música também. Por isso que eu tô perguntando do teu selo, porque são possíveis compradores de um produto do teu selo. Quero falar mais sobre os artistas. Ó, essa aqui é uma mochila que eu ganhei da UBC. Aliás, eu amo isso, por quem faz música. Por quem faz música. Deixa eu pegar que eu tenho ganho um monte de brindes da UBC. Aí vai ter gente falando que eu sou... Pô, cara, eu tenho uma gratidão pela UBC por estar me dando voz, me dando essa oportunidade de estar sentando com pessoas como você. João Gilberto. Gratidão que eu vou ter pra sempre. Olha que coisa incrível, cara. Lindo. Vou abrir meu caderninho da UBC aqui. Eu acho que eu sempre penso em funil de consumo, né? Ivan, consegue pegar aqui? Eu acho que o streaming tá aqui. Concorda? Sim. Aqui não tem muito dinheiro, né? Aqui é o que os americanos chamam de cold traffic aqui, né? O tráfico frio. Então, cara... Só um parênteses rápido. Como essas playlists grandes, de muitos seguidores,
trazem ouvintes passivos, né? Na verdade. O cara tá ali pela playlist, ele não tá ali pelo artista. Então, praticamente qualquer artista que passar ali vai ter muito play, porque o cara tá ouvindo direto aquela playlist. É por isso que a gente tá falando aqui de funil de consumo, né? Aqui tem muito menos gente, aqui, mas aqui estão os tais 1000 fãs. Exatamente. Né? Que tem a teoria os 1000 engajados. Dos super, seus verdadeiros fãs que possam gastar com você $100 por ano, como se fala nos Estados Unidos, né? Então 1000 fãs que gastam com você R$100 por ano, ou R$500 por ano, te dão uma margem de ter uma verba de marketing bacana, né? Sim. Que é como o Teatro Mágico pensa. O streaming tá aqui, gente. Aqui tá Spotify, Deezer e etc. Tudo aqui. Se a gente fosse falar em infoproduto, para as pessoas entenderem melhor, aqui tá o quê? Aquele vídeo cretino, né? Que fala assim, você quer emagrecer sem fazer dieta? Tá aqui. O que você faz? Você atrai alguém. Você quer ganhar dinheiro sem sair de casa? Você quer ganhar dinheiro sem sair de casa? E todas essas coisas que a gente tem visto nos últimos... Você quer ganhar dinheiro sem trabalhar? Né? Então aqui, esse pitching, né? Óbvio que a gente tá falando... Porque eu gosto de falar sobre infoproduto, porque as pessoas estão... sendo interrompidas por esses anúncios o tempo inteiro. O que é esse anúncio? É um anúncio que tá falando com alguém que possivelmente você entrou, né, no target daquela campanha, então estão te olhando achando que você tá gordo e falando, ó, por algum motivo você tá vendo aquele anúncio. Qual é o objetivo desse cara? É que, né, olha, se você quiser saber mais sobre isso, você baixa o meu PDF, não é isso? Isso. Meu e-book. Ou se inscreva na minha newsletter. Meu e-book, exatamente. O e-book tem 2 Os. Participe da minha webinar, não é isso? Gratuita, onde eu vou te ensinar exatamente como você vai ganhar dinheiro sem trabalhar. Aí o que vai acontecer? Qual é o objetivo disso tudo aqui? Isso aqui é um teaser para vir aqui e comprar o teu produto. Aqui tem dinheiro. Conversão, exatamente. Então você gastou dinheiro para falar com quem não sabe quem é você, possivelmente não quer saber e possivelmente nunca saberá quem é você, tá aqui. Aqui a gente poderia falar que tá a rádio, né? Todo quando o PR, quando você vai jornal, etc, tudo aqui. O artista que tá reclamando que não ganha dinheiro, ele só tá fazendo isso aqui, ele não vai ganhar dinheiro, o dinheiro não tá aqui. O dinheiro, aqui a gente começa a ter, no nosso universo da música, é aquela pessoa que saiu de uma playlist, veio aqui, te seguiu nas redes sociais, é o cara que está ciente que você existe. Então a gente tirou de pessoas que não sabem quem você existe para pessoas que teoricamente sabem que você existe, comentam aqui, talvez escutem sua música, para esse fã um pouco mais leal, que já é o fã mesmo seu, mas que não é esse fã aqui, que é o cara que se você fizer uma campanha de crowdfunding ele vai gastar, se lançar merchandising ele vai comprar, qualquer coisa que você vai fazer. Então assim, esse é o trabalho de um artista hoje em dia, é como que eu faço, né? E se a gente for falando de infoproduto para exemplificar o que é um funil de consumo para a gente estar na música, quando você vem aqui, né, vamos supor, até hoje você tem isso, baixe alguma coisa grátis, 90 Nails é craque nisso, tipo, cara, é como que eu cadastro. E aqui, cara, aqui é uma oportunidade absurda, porque se esse cara passou por aqui, chegou aqui, você tem que nutrir essa pessoa loucamente. E o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Upsell, cara. Então, no fim das contas, isso é que um artista tem que fazer, o que um dentista tem que fazer, um engenheiro tem que fazer, qualquer business online. E a galera só fica querendo botar música no playlist que é aqui. Como que eu tiro esse cara daqui? Ele não tem. E a gente sabe que o Spotify, por exemplo, dá muito poucas oportunidades de interação. Então, o cara fica ali na playlist cafezinho, às vezes fica a vida inteira e não clica em você. Mas deixa eu te contar um case aqui que você acho que vai achar interessante, que tem a ver... Você desenhar aqui... Não, é uma história que eu estava conversando com o pessoal da Deezer, inclusive, que fez essa campanha, que tem a ver com isso que você está falando. E aí a DSP deixa de ser essa parte aqui do funil e passa a ser o funil inteiro. Eles fizeram uma ação com um determinado artista, que foi fazer um show numa determinada região do Brasil, e como eles têm acesso a todos os dados, eles identificaram dentro do algoritmo quais eram os 10 maiores ouvintes daquele artista naquela cidade. E compartilharam esses dados? Contactaram os caras diretamente por e-mail e através do aplicativo, oferecendo contrapartidas. Eu não me lembro exatamente o que era, mas era, olha, você é um dos 10 principais fãs desse cara que está fazendo show nessa cidade, você está convidado, e fizeram uma campanha de marketing em cima disso. Isso é maravilhoso. Quer dizer, existe ferramenta
suficiente nas DSPs para chegar até proporcionar esse nosso até o final do funil. Acesso e monetizar aqui. O que eu acho... Então, eu achei uma ideia muito incrível. Não sei se você já tinha ouvido. Cara, eu acho que o Spotify, assim como a Apple Music, como a Amazon, a grande sacada deles é dados, né? Sim. E mais uma vez as gravadoras perderam o acesso ao consumidor final, né? Na época do físico perdeu-se, porque vendia no ponto de venda, e aí na hora que o ponto de venda passou a ter mais força que o dono do fonograma, ele começou a negociar com muita força, e, né, tipo, devoluções, etc. Quem sabe quem escuta o que hoje, qual é a bandeira do cartão, quanto que gasta por ano, são as DSPs, são as lojas americanas, são a Amazon. Da época. Né? Exatamente, da época que for, que hoje é esse momento. Quando você vai nas palestras, assim, e aqui, por exemplo, Superfã, quando a gente fala em NFT... Gente, NFT não vai ser aqui no topo do funil. Não é aqui. Tudo acontece daqui para baixo. Dinheiro é daqui para baixo. Sim. Até aqui é grátis. Aqui normalmente é grátis também. O dinheiro ele acontece para cá. Então, community. Se você não tá construindo uma audiência, um engajamento, você nunca vai vender NFT, nunca fez campanha de patronagem, tipo Patreon da vida, onde você pode ter sim 15 mil fãs que gastem com você $100 por ano. Né? Tipo, quantas coisas as pessoas pagam R$10 por mês, cara? R$9,99 é um clássico. Se você tem, 20, 30 mil pessoas que pagam R$9,99 por mês... Dá pra desenvolver uma carreira. Muito, né? Amanda Palmer é um case sobre isso, né? Dentro do Patreon. É incrível o que ela faz. O TED dela, né? Ela fez um TED. A Arte de Pedir, né? Exatamente. Cara, o livro é incrível. Muito expressiva ela, muito expressiva. Muito, muito. E ela foi a primeira que olhou e falou assim, cara, minha liberdade tá na minha relação com meus fãs. Se eu for íntegra e verdadeira, entregar pra eles real arte, eles vão me dar suporte. E eles querem gastar comigo, eu só preciso pedir da forma certa, né? Ela fala muito sobre isso. Então eu acho que a gente tá... Esse é o business de um artista, entendeu? Hoje, gravadora, pelo tamanho, é mais difícil para eles, né? Se movimentarem pelo funil, né? Por eles não terem esse cadastro, por a gravadora não fazer esse trabalho aqui, normalmente quando sai um novo disco de um novo artista, eles vão ter que anunciar aqui de novo, que é aqui, fazer pitch para DSPs, tocar no rádio, programa de TV e qualquer outro tipo de ativação de marca, né? Quando, na verdade, quando você ativa esse lugar do funil, que para mim é um dos mais importantes, que é onde você cadastra o teu fã, você, quando vem com um novo lançamento, você não precisa fazer tudo isso de novo. Óbvio, a gente quer sempre o quê? Aumentar o número de pessoas aqui, né? Não pode descartar a parte de cima. Não. Mas se você tiver mais Mas, cara, se eu sou o Djavan, eu não preciso mais estar aqui. Claro. Se eu fizer isso aqui direito... eu só vou lançar o produto pro meu fã, cara. Tem algumas ferramentas de hoje que permitem as gravadoras ainda a terem acesso a essa filé mignon aí do meio. Por exemplo, essas ferramentas tipo Linkfire, de campanha de pre-save. Né? Ele já tem ferramentas de cadastro, né? E mesmo se o cara não vai ali ativamente e cadastra o e-mail dele, eles dão a opção do cara hoje com as leis de proteção de dados, é tudo muito mais restrito, mas você tem uma caixinha lá que você pode autorizar a receber os contatos. São ferramentas interessantes. Mas eu nunca recebi nenhuma newsletter por ter feito o pré-save. Eu, por exemplo, sou fã da Merge, gravadora que eu sou fãzaço, assim. A Merge trabalha com newsletter há muitos anos e storytelling. Porque se eu te mandar 5 anúncios, você vai me cancelar lá, eu nunca mais vai... A não ser que eu seja que eu vá contra a lei, né? Porque eu não posso adicionar você na minha newsletter sem você me dar a permissão, né? E se você der unsubscribe, eu não posso recolocar o seu nome ali, eu tô cometendo um crime, né? Que é o que você tava falando agora há pouco. Então, nutrir isso aqui, né? É óbvio que a gente quer sempre mais gente no nosso cadastro. E é óbvio que a gente vai sempre trabalhar um pouco aqui, mas o que acontece é que o foco não é trazer mais pessoas, né? É cuidar das pessoas que a gente já tem. Exatamente. Né? Você vê, tipo, marcas que são mais artesanais, que elas trabalham pro seu público. Como que eu vou nutrir quem já é fã da minha marca? Quem já é meu comprador? E cresce a partir dessa base. Exatamente. E aí, eventualmente, um single novo, lógico que a gente vai sempre vir aqui tentar trazer um pouquinho mais gente nova para dentro do nosso funil. Né? Mas não, se você não tem tempo para cuidar disso tudo, cuide de quem tá aqui, bicho. É daqui para baixo o teu trabalho. Né? É aqui, ó. É aqui que tá a alma da tua história, assim. É quem vai te seguir para sempre.
né? Aquele teu funk, tipo, eu me lembro quando eu trabalhei com o Fagner, cara, tem funk que vai em toda a turnê. Acompanha em todas as cidades. Todas as cidades, você vai conversar com os artistas, isso é super comum. E tem fãs que seguem há 40, 50 anos esses artistas, né? Incrível. Vem cá, no seu selo, me conta um pouco dos artistas que estão lá. Então, você falou que tem 40, é artista pra caramba. 40 artistas no catálogo. Eu trabalho desde do meu best-seller, que é o Donatão, João Donato, tenho vários discos com ele. Até Cláudio Jorge, que é um cantor e compositor com quem ganhamos o Grammy Latino de 2020 e com quem fizemos um vinil agora. Meu último vinil é com o Cláudio Jorge, é esse vencedor do Grammy Latino de 2020. Foi lindo porque eu não esperava que ele vencesse. Eu estava torcendo, mas ele estava competindo com Maria Bethânia, com Martinho da Vila, com Zeca Pagodinho e com Moacir Luz, né? Eu falei, pô, lindo, né? Pô, chegamos num hall aí, né? Aí não tem perder, nata, né? Você tá ali, estamos já tá ali certo. na nata, já foi maravilhoso. Tanto é que eu não assisti, cara. O Cláudio Jorge me ligou. Mas você ficou nervoso? Nós ganhamos, cara. Eu falei, que isso, bicho? Você tá brincando? E foi verdade. Não foi de nervosismo, foi de pro forma. Já fizemos o nosso, entendeu? E foi num horário também que eu não estava muito disponível, enfim. Então eu não estava assistindo ao vivo o negócio. Que legal. E aí né? eu fui comunicado por esse telefonema do próprio Cláudio Jorge. Um artista como o João Donato, né? Só pra galera que pergunta aqui no comentário, porque sempre tem essas perguntas. Você, quando ele é do teu selo, você licencia ele para o mundo inteiro e para vários outros selos, é isso? Ou ele é só seu no Brasil? Não, eu distribuo para ele no mundo inteiro, nas plataformas digitais e também em produtos físicos, que a gente ainda faz produto físico, né, vinil, e ainda temos CD. Toda a distribuição fica a nosso cargo. Que bacana. E tem mercado no Japão. Tem mercado no mundo inteiro. Né? Donato é amado no mundo inteiro. Um produto como o João Donato vende vinil ainda? Vende vinil ainda. Um produto como o Cláudio Jorge vende vinil, vencedor do Grammy. O mercado de vinil está muito aquecido, inclusive vende para fora do Brasil. A gente tem algumas empresas com que a gente trabalha que exportam, que fazem esse serviço de exportação, né? HPI, é uma empresa conhecida que fica aqui no Rio. Então essa questão de vender, por exemplo, o João Donato em físico, você vai ter representantes em cada país? Não, é através da HPI. A HPI, ela tem a rede de clientes dela, ela cadastra no site delas e os clientes pedem para ela e ela pede para a gente. Legal. E exporta. Isso fica estocado claro que aonde? isso fica estocado com a gente tem estoque. Eles pedem, vocês mandam para eles e eles distribuem. Exatamente. E agora a gente está fazendo um trabalho novo que eu estou levando muita fé também, que é a proposta de trazer os novos afro-sambas. Porque os afro-sambas praticamente ficaram estagnados de uma certa forma naquela época do Vinícius e do Baden Powell, né? De lá para cá não houve uma renovação desse repertório. E aí a gente está com um disco que é com o Toninho Gerais, sambista, e o Chico Alves, compositores e cantores, e com direção musical do Jaime Allen, né, que trabalhou durante 30 anos com a Maria Bethânia. E ficou lindo o resultado. A gente está lançando agora em maio. Chama-se Aluaê, os novos afro-sambas. Legal, isso você gravou mesmo? Não. Chegou gravado. Esse é um licenciamento nosso, mas que a gente está apostando muito. A gente vai divulgar firme. Estamos fazendo peças de internet, assessoria de imprensa. Vamos fazer uma audição para convidados, para formadores de opinião. Inclusive, aproveito para te convidar também. Fico honrado. Né? E um repertório lindo, com a participação do trio Janaju. Só música inédita, mas totalmente você ouvindo, parece que foi feito pelo Vinícius e pelo Baden. Pô, que bacana. Olha, cara, se você não falar, tem tempo dos seus 47 outros artistas, ou 37, são 40? São 40. Fala aí, vai ter gente ficando chateada, hein, cara. Tem um arranco de Varsóvia, eu não vou lembrar de todo mundo. O Paulo Malaguti Pauleira, Andréa Dutra, Elisa Queiroz, Marina Leporassi. Que legal, você foi nesse nicho da música brasileira. Nicho da música brasileira total, né? Você acredita que a gente está no mundo do especialista, do nicho, da curadoria? Eu acredito que sim. Esse é o diferencial. Você não se diferencia mais pela quantidade, né? É a curadoria
e hoje em dia ainda humana, que na minha opinião a inteligência artificial ainda não tem essa... Pode ser que venha a ter, né? Mas atualmente ainda não vejo a inteligência artificial exercendo esse papel do curador com muito sucesso, não. Eu vejo, discordo de você porque eu vejo... Agora, hoje? Não, mas eu vou concordar com você no fim das contas, né? O Pat Flynn fala uma coisa muito interessante, ele fala, cara, num mundo onde tudo é infinito, quem traz finitude tem valor, que é a curadoria humana. Né? Num mundo onde a inteligência artificial diz para as pessoas o que elas vão escutar, o curador humano vai ter mais valor ainda. Então, quem organiza e entrega, né, um conjunto de conteúdo vai ter muito mais valor. Então, eu acho que a gente vai ter sim o Spotify e as outras DSPs e as Netflix, mas quem organizar... Porque, cara, é difícil achar o que você vai assistir na Netflix. Eu adoro quando algum amigo me fala, vem cá, já viu a série tal? Esse é o meu termômetro. Então, eu acho que o humano, ele vai ser... É nichado, são filtros pequenininhos, mas que tem muito valor. Com quem você se identifica, né? Exatamente. Eu acho que se a gente conseguir ser... Eu vejo muito um segundo momento desse canal, que eu tô construindo de forma muito árdua com a minha equipe aqui, é poder dar voz para artistas que eu amo em algum ponto, né? Como o Condzilla conseguiu fazer brilhantemente. Na música que eu acredito que é a música que eu amo. E é meio isso, acho que esses selos como o seu, você vai falar, cara, eu quero comprar tudo que é desse selo. Acho que a Biscoito Fino conseguiu isso, né? Resgatando um pouco os nossos grandes artistas brasileiros, assim, no momento que a indústria... Os ícones. No momento que a indústria perdeu um pouco o interesse por aqueles artistas, eles mantiveram, né, o fomento, aquilo ali. Então, tipo, Biscoito Fino, acho que a gente falou da trama, né? Biscoito Fino tem essa coisa do branding, assim. É a boa música brasileira. Tem gente vai falar, não é boa pra mim, mas enfim... eu acho que tem essa curadoria... Marcaram uma posição. Marcaram uma posição. Eu acho que teu selo tá fazendo isso também, né? Eu acho que talvez esse seja um grande caminho pros selos hoje, Sem dúvida. É um diferencial. E é aquela coisa até de você trabalhar um público que você já tem na mão e tem afinidade com a sua estética. Né? Voltamos aqui ao upsell. Exatamente. A Amazon quando fala, olha, eu acho que você vai gostar desse novo livro aqui do ciclano, ou sobre aquilo, ou aquela nova lente da câmera que você acabou de comprar. É a mesma turma, né? Uma estética semelhante. Né? Você faz esse trabalho aqui? A Muse Records, por exemplo, pensa nisso aqui? Sim, todas as nossas campanhas de pré-save, a gente está sempre recolhendo informação, Spotify for Artists, assim, cada campanha é uma campanha. Você usa quais ferramentas? Eu uso o Linkfire. O Linkfire, sou assinante do Linkfire. Eu tenho a minha supply chain, oferece um módulo de analytics, então eu consigo ver as minhas vendas consolidadas em várias plataformas e cruzar os dados internamente. E o próprio Spotify for Artists. YouTube, eu não sou muito ainda grande no YouTube. Uma coisa que eu acho... Não é uma área ainda que a gente tá aberta. Atua. YouTube é meio ingrato, você tem que... Mas eu acho que como label... Vale a pena, no longo prazo. E também tem a questão do conteúdo audiovisual, que é um trabalho a mais e é mais caro de fazer. É mais caro, né? Mas ao mesmo tempo seu filho vai... Você tem filhos, né? Tenho um de 21. Então, Gabriel. Teu neto talvez possa viver dos seus vídeos que você produziu agora, e ninguém vai viver dos vídeos que fizeram no Instagram. As pessoas não param pra pensar nisso. Isso aqui é meu Netflix, cara. Sim. Acervo, é a renda passiva. Acervo. É um acervo. Catálogo. Um catálogo que todo dia alguém vai dar um play e vai gerar alguma receita. As pessoas negligenciam, a música negligencia o YouTube de uma maneira que eu não entendo. Na verdade, eu entendo bem a importância. No meu caso, eu não usaria a palavra negligência. São tantas as prioridades que você tem que escolher. É uma escolha necessária. Eu teria que ter uma equipe maior, um investimento maior. Eu vejo os artistas e selos usando o Instagram Cara, o Instagram, pra quem é da música, ele é muito ruim. Ninguém tá ali pra ouvir. É imediatismo, né? Alguém tá no Instagram pra descobrir um novo artista? Não. 70% tá mutado, então aquele vídeo passa, ninguém ouve nada. O YouTube, cara, quando a pessoa entra no YouTube, ou ela vai botar um fone, ou ela vai parar pra fazer aquilo. Prestar atenção. A pessoa tá indo pra aquilo. Ela vai procurar por você ou vai procurar por alguma coisa que vai levar até você. Então, aonde a música tem que estar é num lugar onde as pessoas estão querendo escutar música, né? É verdade. Então, o tempo que os artistas perdem no Instagram,
há anos. É um negócio absurdo, cara. E você passa a ter realmente... Hoje a gente tem... você pode ter o Superfan, agora você tem como ter o botão de doação, assim... tem vários problemas de remuneração para um canal pequeno? Tem, mas assim, é uma maneira de você criar o teu catálogo, né? Aquilo que a gente estava falando. Uma coisa que eu acho importante a galera saber, já que a gente está falando aqui sobre selo, artista independente, por exemplo, o Spotify nunca vai dizer para você quem clicou num link. Não. Mas se você usar um Linkfire, como ele falou, ou qualquer ferramenta de encurtamento de link, a gente tem a Show.co, a gente tem Foundy, tem um monte, né? Sim. Eu não sei quem chegou no Spotify, né? Mas eu sei quem clicou no link que eu tô mandando pro Spotify. Então, se eu sei quem clicou aqui, eu posso fazer uma campanha de retargeting para quem clicou aqui e aí comunicar, teoricamente a pessoa clicou aqui, ele não tá aqui, ele tá por aqui. Quem clica num link de uma nova música nossa tá por aqui. Sim. Então eu faço um retarget tentando fazer essa pessoa ir para um outro lugar, ou então uma retentativa de fazer a pessoa ir parar onde a gente quer que ela pare. Exatamente. Então, só pra vocês entenderem, gente, quando você cola aqui, pretinho, ó, que quando eu viro assim ele fica maluco lá. Quando você reduz um link do Spotify ou do YouTube ou da onde for, você tá criando uma nova URL, ela passa a ser sua. E aí você pode fazer um retargeting para quem clicou naquilo ver um determinado anúncio, seja ele aonde for. Eu acho importante, essas dicas são valiosas. São valiosas, né? E quem tem selo, então... cara, retarget é uma outra coisa que a gente ouve falar pouco na música e é como se ganha dinheiro aqui. O cara clicou aqui, eu vou fazer isso aqui até ele comprar, até porque a gente sabe que precisa às vezes 30, 40, 50... tentativas pra pessoa ir ali. Eu demoro pra caramba. Eu boto não sei se você faz isso, eu boto no carrinho da Amazon só pra não esquecer que eu tô querendo comprar aquilo. Mas talvez eu não tenha dinheiro pra comprar aquilo tão cedo. Mas é que eu lembro. Esse livro eu vou comprar um dia. Eu boto no carrinho do Mercado Livre ou do... Eu faço isso com e-mail, né? Começo a escrever, boto tudo no rascunho, pra não esquecer que eu tenho que mandar. Você faz isso também? No e-mail eu faço. Na Amazon não. Eu boto no carrinho só na hora de comprar. Mas você já é um cara raro, né? Normalmente as pessoas... Não faz. Ficam... porque às vezes eles ficam enchendo o saco, ficam mandando e-mail, você tá com o carrinho cheio ali, não vai terminar sua compra, não sei se isso acontece. Mas às vezes vem um desconto. Por isso que eu boto no carrinho. Que a sua última oportunidade tem 10% de desconto. Cara, é isso aqui, cara. Entrou no funil da Amazon, eles vão em algum momento tentar converter você do jeito que for, né? Sim. Temos aqui mais tempo. Me fala um pouco do que você pensa para artistas independentes hoje, que estão começando, cara. O que você aconselha? Porque você está vivendo isso em várias pontas, né? Como dono de selo, no board, como presidente da BMI. Me fala o que você aconselha para artistas que estão começando agora. Eu acho que você tocou num ponto que eu gostaria de reforçar e que é difícil em geral para os artistas, que é se apropriarem dessas ferramentas que já existem para negócios de uma forma geral, porque em geral, o artista em geral ele não tem problema com criatividade, com criação, com produção de conteúdo. Mas hoje em dia, infelizmente, só isso não é suficiente. Então, ele se apropriar de parte dessa linguagem que você tão bem explicou aqui para mim, ligada a marketing. Desculpem os marqueteiros digitais, porque eu não planejei aqui explicar funil de consumo, mas eu acho que toscamente a galera entendeu. Planejamento estratégico, ligado à noção de produto, assim, são ferramentas que o pessoal de administração já está cansado de ver, mas que o pessoal de música ainda tem uma barreira e uma dificuldade de entender e de se apropriar mesmo dessas ferramentas. É cada vez mais necessário e importante, não para necessariamente eles fazerem tudo, porque é humanamente impossível. Então, esse é outro toque que eu dou. Tenha uma equipe, cara, nem que seja o teu irmão, que é o Fiote e Emicida. Sim. Fiote e Emicida, um exemplo clássico. Nem que seja sua mãe, seu pai, seu irmão, sua namorada. Tenha uma equipe, faça uma divisão de tarefas, porque o trabalho hoje é infinito, a verdade é essa. Então você tem que saber elencar prioridades, ter ajuda. Conforme você cresça na carreira, você vai começar a ter um produtor, um empresário, uma gravadora ou uma distribuidora, e você vai começar a entender aquilo que você faz naturalmente bem e com mais facilidade e vai buscar ajuda para aquelas áreas que você precisa ter
e que você eventualmente não tem tempo ou talento para fazer. Né? E diga-se de passagem, muitas dessas ferramentas são gratuitas. Tipo, Muitas o MailChimp, por exemplo, até um número X de assinantes é gratuito. Sim. Tudo bem, você não tem todas as possibilidades, mas você tem lá. Não, mas super funcional. Super funcional. Conte a sua história através do e-mail, né? Esses links de encurtador, todos eles têm um modo gratuito, que não tem tudo, mas funciona, né? Você tem Linktree, que graças a Deus deu uma popularizada, né? O uso do link nas bios. Linktree todo mundo tá usando. Sabe que eu fui o primeiro a falar sobre Linktree no Brasil. É mesmo? Né? Primeiro, cara. Legal. E eu fico muito feliz, óbvio que não foi por mim, porque eu tava com uma base muito pequenininha, mas vários influenciadores de outras áreas começaram a usar e ele tá cada vez sendo mais aprimorado, né? Disseminado, cara. Muito útil. E, pô, é uma maravilha, porque você cria naquele link ali já... Né? Tipo, organiza o teu funil, inclusive, né? Sim. Pra quem quer abrir um selo, cara, hoje. Olha, eu recomendo experiência prévia, sempre, cara. Eu tive experiência prévia, não foi planejado que eu teria um selo, mas tive banda, tive música, tive estúdio de gravação. Faço gravações ao vivo, nem comentei isso com você, né? Durante muitos anos eu fiz o palco MPB. Olha só, que legal. Com o Mansur, cara. Um cara sensacional. Cara, tem uma rádio, aquela MPB FM, eu sinto uma falta daquela rádio. Nossa, da Ariane Carvalho. E a voz do palco era MPB ele, né? era o Fernando Mansur, uma enciclopédia musical, então eu aprendi muito ali também. Então, eu queria trazer ele aqui. Ele mora no Rio? Eu acho que ele tá morando fora do Rio, mas eu tenho o contato dele. Posso falar. A voz dele já impõe, né? Uma vez icônica, cara. Cara, né? ele tem que ele dar morou no Rio Bruno muito Levinson tempo. também. Que eu acho que o Bruno foi mandado embora numa situação ali que eu acho que foi mal compreendida no que ele falou. A imprensa a gente tem que estar tomando sempre muito cuidado com quem a gente fala, porque... Sim. Né? Ainda mais quando você está numa posição mais... mas o Bruno fez um trabalho lindo, né? De curador ali, e a Ariane, obviamente, endossando tudo que ele estava fazendo. Depois a Rosângela Almeida. Sim, teve o Ricardo Moreira, Ricardo Moreira, Luciano Gomes. Exatamente. E aquele o Faro MPB, o artista Faro do mês, aquilo levantou muita gente, cara. Verdade. E, pô, abrindo portas mesmo para artistas independentes tocarem numa rádio que tinha uma amplitude bacana aqui no Rio de Janeiro, né? Então essas pessoas a gente tem que aplaudir. Sim, porque são players importantes em momentos muito importantes, né, do nosso mercado. O Luciano, inclusive, está de volta agora nessa rádio Nova Brasil. Né? O Luciano tá no Nova Brasil? Cara, ele é um querido. Eu quero veio aqui? Cara, o Luciano não veio aqui ainda. A última vez que eu encontrei ele eu era um dos sócios de um aplicativo e aí a gente fez um evento que ele tava de jurado. Só que eu acho que não era Nova Brasil, ele tava em outra... Quando ele saiu da MPB FM, quando acabou, ele foi pra onde? Cara, eu acho que foi Paradiso, mas não tenho certeza. É uma história dessa, né? Esse grupo da Mas eu vou atrás do Luciano, tem telefone dele, tem tudo, que ele é um cara querido e sempre foi muito gentil. E a gente tava falando sobre pessoas que mudam quando assumem o poder, né? Sim. Cara, o Luciano ficou sempre gente fina. Assim, verdade. Né? Um cara sempre acessível. E a gente tem que aplaudir, cara. Quem chega no poder e fica acessível é sempre algo que eu dou muito valor, sabe? É verdade. Mas me conta, você não... Tipo... Então, assim... realmente eu não recomendo para marinheiros de primeira viagem. Eu conheço vários ex-donos de selos e gravadoras que ficaram traumatizados, porque não é uma experiência fácil não, cara. É muito desafiador. Tem muito imprevisto, né? Você lidar com artistas não é fácil. Você tem que ter um quê de psicólogo também, além de olho clínico de negócio, de economia, de business, termos em inglês, tecnologia. Eu acho que é um rol de atributos bastante variado, sabe? Bastante amplo que o cara tem que ter para conseguir tocar um selo. Não é fácil. Tá, mas eu vou insistir. Sou teimoso, quero abrir um selo. Primeiro passo. Aí que tá, né, cara? Não tem, eu acho que não tem esse primeiro passo, porque você tem selos que vieram de gente com super experiência em marketing, você tem selos que vieram de experiências de artistas, você tem selos que vieram de experiências de estúdio. Eu me considero um exemplo de um selo que surgiu a partir de um estúdio de gravação, que tem muitos exemplos assim, mas não são os únicos. Não, mas quando eu falo o primeiro passo, assim, abrir... Eu sou um cara que não sou da música, acho que isso é uma oportunidade de negócio, quero abrir um selo. Então tem os desafios
que são burocráticos, né? Sim, mas esses até que hoje em dia não estão muito ruins com a implantação do Simples Nacional. Isso melhorou muito. Quando eu entrei no negócio, não existia o Simples Nacional. Então, cara, o meu contador, ele tinha praticamente as mesmas obrigações de uma empresa como a Eletrobras, a Petrobras. Eram as mesmas regras para uma microempresa e para uma empresa, não a Petrobras, que é capital aberto, mas grandes empresas privadas e pequenas empresas privadas e microempresas privadas tinham regras semelhantes. Era um inferno, cara. E ainda tinha coisa da substituição tributária. Quando você queria vender um CD para outro estado, cara, era um negócio de louco. Melhorou muito essa parte. Você sobe esse cenário. A música você sobe no digital, ela... Não, esse cenário da parte contábil, burocrática, não é problemático, né? A questão é, você precisa encontrar alguém que tenha contatos dentro do mercado da música. Você precisa ter alguém que tenha... que faça uma curadoria, um AIR. Para mim, hoje, uma gravadora independente tem que ter AIR. O meu conceito de gravadora é esse aspecto que a gente tanto comentou aqui, de ser nichado. Ser nichado, falar com o público, ser reconhecido pelos artistas como um lugar onde se faz aquele tipo de música. Isso, para mim, é muito importante. Isso é fundamental mesmo. Dentro de uma gravadora independente, ou um selo, como se queira chamar. Até porque quanto mais você é especialista de um nicho, mais parceiros você vai ter para divulgar seus artistas, né? Hoje a gente tem, por exemplo, os festivais independentes que tem uma força absurda, né, no fomento de novos artistas. Sofreram muito agora na pandemia, nesses 2 anos, né? Sofreram muito. Mas, sem dúvida, são super importantes. O Damaso veio aqui, se rasgam, assim, e eu quero trazer todos, porque essa galera é numa raça, numa paixão, é a mesma que você, assim, na verdade a gente que ama tanto música que resolveu ter um festival, e aí você fala, cara, tu é louco. Mas tem antes da pandemia, havia vários super bem-sucedidos, inclusive. Não, se rasgam super bem-sucedido, Coma em Brasília, Hack Beat, é incrível, Bananada, tem vários, né? Mas, cara, você tem que amar pra trabalhar com música. Não é um negócio, vou abrir uma franquia do... Não é isso, né? Então você está respondendo a minha pergunta. Você tem que amar a música. Não faça pelo dinheiro. Faça porque você ama a música. E aí, se o dinheiro vier, maravilha, ótimo. Tudo bem. Eu te ajudei, né? Claro, não faça isso por uma opção de negócio apenas, né? Não. É muito arriscado. Como que você vê essa chegada desses fundos atrás do nosso negócio, assim, sem entender do nosso negócio, né? Eu acho que o saldo de ter gente do mercado financeiro interessada em colocar dinheiro na música, eu vejo isso como positivo, mas tem um olhar predador que eu acho que para a própria carreira do artista é negativo, porque esses fundos, alguns deles, eles têm uma visão meramente financeira, ou seja, extrativista. Eles querem extrair o máximo do valor que aquele ativo, né, vamos usar um termo financeiro, pode proporcionar ao longo do tempo. Nesse sentido, eu vejo como mais seguro para esses artistas venderem para grupos fonográficos que também estão comprando. Não são só fundos de investimento que estão comprando. E normalmente esses fundos de investimento contratam alguém que conhece um pouco do mercado da música, mas eles não têm a prática de desenvolver carreira artística, de trabalhar catálogo, de sincronizar, de colocar numa Netflix, num filme, num documentário. Não, de ter os parceiros de fazer aquela plantação crescer e se fortalecer. Não, eles vão querer extrair ao máximo, secar aquele solo, extrair as frutas, extrair as folhas e depois pouco vai ficar. Então, no longo prazo, eu acho muito perigoso. Você vê o caso do Sting, né? O Sting vendeu por 350 milhões de dólares para a gravadora. O cuidado com a permanência daquela obra, né? Com a valorização mesmo simbólica daquela obra pode se perder. Esse é o perigo. Um grande perigo, né? Acho que é um grande perigo. Eu prefiro manter empresas especialistas. Eu soube de gente que vendeu para fundo. Eu falei, cara, pensa bem, mas o que acontece? Estava precisando da grana. E vendeu. Não podemos citar nomes aqui, mas tá rolando. O pessoal tá aí. Se eu fosse o Bob Dylan, eu venderia. Cara,
Foi muita grana, né? Bob Dylan, dinheiro. Bruce Springsteen, Sting. Tá todo mundo vendendo. E tem um outro aspecto que a gente fala, mas que eu ouvi de um autor, até um renomado, se interessando um pouco por esse assunto, porque é uma forma de evitar briga de herdeiros. E isso é uma coisa que acontece, né? Você pega João Gilberto, um caso mais clássico, mas você tem vários outros casos aí dentro da música brasileira de Raul Seixas, né, de problemas decorrentes de herdeiros que, enfim, eventualmente brigam e como você falou que não é um negócio, né? Desculpa que eu te interrompi, mas como você falou que é um negócio para quem ama, isso. Às vezes os herdeiros não entendem nada do negócio. Não querem entender. Então, às vezes, sei lá, 50 milhões no banco é mais simples de dividir na hora que... Para uma empresa, principalmente se for uma empresa que se sabe que tem um cuidado e uma experiência em lidar com aquele ativo. E se você tem 5 filhos, você sabe que vai dar merda. Já se antecipa. E aí vai ficar todo mundo feliz. Você arruma a vida de quem vai cuidar daquilo lá na frente. Isso. Né? Então, assim, tem vantagens. Não é só essa visão predatória, capitalismo selvagem, né? Até porque também as empresas da música também são empresas capitalistas, né? Não tem santo. Claro. Todo mundo quer ganhar dinheiro com música, inclusive nós, autores, artistas e musicistas, produtores, donos de selo, né? A ideia é essa. Não é ninguém tá fazendo isso só. Obviamente, uma sociedade como a UBC, ela tá em prol dos seus associados, né? É uma empresa sem fins lucrativos, mas empresas com fins lucrativos querem ter lucro. E é isso aí, né? Vem cá, o que mais podemos falar? Temos um tempinho aqui. Você virou aí umas 3 vezes aí essa folheta. Porque a gente começou, é verdade, eu tô te enrolando. Mas é quando eu tô com alguém que ama esse assunto e tá empreendendo. Nos Estados Unidos, como que anda essa história dos selos independentes? Tem selos muito grandes, muito lucrativos. Por que a gente não tem esses selos no Brasil ainda, existe cara? A A2IM é a equivalente à BMI americana. Nós temos aqui cerca de 70 associadas no Brasil, a BMI. Eles têm mais de 700 associados. Eles são gigantescos. Cara, eu acho que é uma questão cultural mesmo, cara. E uma questão de lá, nos Estados Unidos, os selos independentes historicamente serem fortíssimos. Você tem grupos como a Concord Music, que é do tamanho de uma multinacional, cara, nos Estados Unidos. Imensos, trabalham com esses artistas. Quantos selos foram comprados? Virgin, Giffen, Island. E continua. Você tem o Beggars Group, que é enorme, com vários selos embaixo. Então, assim, estruturalmente, eles estão muito à frente do Brasil, porque, historicamente, foram mais prósperos, né? Mas o que você acha que falta para a gente ter selos gigantescos aqui, como a gente tem lá fora? Bom, a gente está começando a ter alguns ensaios, como você mesmo mencionou a sua música, né? É um grupo brasileiro que começa com um modelo invertido para virar selo. Começa com um modelo invertido para virar selo, mas que tem um potencial muito grande. Temos a Tratória, que é um modelo de distribuidora, temos a Biscoito Fino, mas você vê, 65 para mais de 700, né? Condzilla, né? Pineapple. Eu acho que falta um pouquinho também de, talvez, espírito de coletividade, empreendedorismo e até de coletividade. Eu talvez seja um sentimento subjetivo, mas eu acho que lá eles veem mais a importância de jogar junto do que aqui no Brasil. Acho que aqui no Brasil, de uma forma geral, as pessoas olham muito mais pro seu negócio, pro seu quadrado. Como você tem que conseguir juntar as forças ali, né? Sim, na verdade, o grupo que está lá é um grupo bem engajado e que tem essa consciência, mas você vê, é um grupo pequeno. Eu sei que estão nascendo agora muitos selos novos no Brasil por causa desse de desenvolvimento do mercado que está acontecendo agora. Qual seria a vantagem e como que funciona para fazer parte da ABMI? Bom, a vantagem principal é você ter uma voz coletiva, na minha opinião. Essa é a vantagem, é a necessidade de ter uma entidade como a BMI para brigar pelas grandes pautas, seja nesse assunto de concentração, assuntos de compra e venda de selos, seja no assunto de tributário, seja no assunto da exportação da música brasileira, no assunto da valorização da cultura brasileira, de diversidade, tudo isso é super importante. Além disso, a gente tem convênios, né? Convênios, por exemplo, com as editoras de música, né? É um gargalo antigo do mercado brasileiro, a coisa de pagar o direito autoral.
Então a gente tem regras claras, com preços e valores, e um trâmite mais rápido para liberar essas autorizações via ABMI. A gente agora está fazendo acordos com as plataformas digitais para recolhimento dos autores independentes, porque isso também é um outro gargalo do mercado brasileiro. Antigamente, só as multinacionais que faziam isso, que recolhiam os direitos de autor através da UBEM, que é a União Brasileira das Editoras de Música, e a BMI, a partir do início desse ano, fechou com o Spotify. Estamos conversando com o YouTube e vamos conversar com todas para começar a receber e a pagar aos autores e editoras independentes brasileiros. Importantíssimo também. Você não consegue fazer isso de outra forma, ou você vai ter que ir a UBC vai fazer isso, a Bramos também, a UBEM faz, e a ABMI está começando a fazer. Então, outra função importantíssima. E eu sou um selo independente pequeno, qual é o custo para eu fazer parte? Existe uma categoria MEI, que é para microempreendedor individual, que custa R$90 por mês de associação, mas a categoria normal, que são as empresas limitadas, agora tem a Eireli, custa R$295 por mês. Pô, não é algo inviável. Não é algo proibitivo. Deus, não é proibitivo de forma alguma. E a gente ultimamente tem recebido bastante sondagem e novas adesões. Eu devo dizer assim que nos últimos 6 meses a gente teve uns 6 ou 7 novos associados. Espero que tenha muitos, né? Pronto, cara, eu quero chegar aos 700. Eu quero chegar na A2AM, cara. Cara, que loucura, 700 é muito, né? É muita gente. Eles são muito fortes, muito representativos. E eles conseguem brigar pelas pautas, né? Exatamente. Vem cá, artista novo, independente, assim, qual o erro número 1 que você vê eles cometendo? Tô falando de contrato, erros da legalidade, assim, que você acha que um artista tem que evitar cometer? Tem muitos, cara. Isso também é assunto para uma entrevista inteira, mas eu vou tentar me lembrar aqui dos casos principais. Primeiro, assinar contrato de adesão com plataforma, agregador digital. O cara fala, aceita os termos da distribuição. Bicho, você tem que ler o que está escrito ali. Você não pode fazer... O cara fica ansioso, ele quer subir, ele quer ver a música dele no Spotify, ele já gravou o disco inteiro, então ele não quer saber. Ele vai clicar, vai subir e ele não sabe o que ele está assinando. Ele pode estar assinando um compromisso para 5 anos e ficar preso ali naquele contrato que ele nem leu por 5 anos. Então, cara, esse é o perigo número 1. E a gente tem vários, então dá para ler todos eles e decidir qual é a melhor modelo de negócio para você. Com calma, sem ansiedade, de preferência. Se não entender o que está escrito lá, consulta um especialista, cara. Porque são as escolhas que você vai fazer hoje. O futuro, depois disso, o resultado dessa ação é sempre ruim. Sempre ruim. Porque se não der em nada, é ruim. Porque não deu em nada. Se o negócio bombar, é ruim porque você aderiu a termos que você não conhece, que podem ser ruins para você. Você está bombado e tá amarrado num contrato ruim. E eu acho que sendo generalista, normalmente quando é de graça, sempre tem um... É sempre pior. There's no free lunch, né? E é normal em qualquer coisa, né? Não existe almoço grátis. Exatamente. Então eu sempre olho e falo, cara, se isso é um negócio, tem que olhar, eu recomendo sempre, faça um contrato onde você retenha, se não tudo da sua obra, do que aquilo for gerar dinheiro, ou uma parte maior. Então quando for olhar todas as agregadoras, qual que se der certo, você vai se beneficiar mais. Vai ser mais parceiro. Vai ser mais parceiro. Acho que ou vai ter mais sinergia com o que você precisa. Isso também é importante. Que cada um, dependendo da pessoa, as necessidades são diferentes do artista. As necessidades são outras. E aquele li e aceito. Sem ler. Ele é normalmente de um jeito meio... Tipo assim, você tá quase lá. Exatamente. Só falta isso. Então essa é uma pegadinha que eu recomendo muito aos artistas prestarem atenção, se informarem, né, sobre termos contratuais de direito autoral que não mudam tanto, então, mas é legal falar com um especialista, seja um advogado ou alguém que tenha já experiência nessa área, né? Tem alguma outra pegadinha assim que você fala, putz, cara,
Isso dá pra gente sempre evitar? Eu acho que todo contrato é bom ter um advogado, né? Na área de publishing, né? Isso eu tô falando mais, essa parte de agregador é mais na área do fonograma. Do fonograma, né? Os contratos de cessão de direitos, porque você falou bem que no Brasil o autor tem uma parte do direito que é indisponível, né? Que é o direito moral dele. Mas existem contratos de cessão de direitos que você cede tudo aquilo que você pode ceder. E aí o direito patrimonial tem contratos que são leoninos, de cessão, então evita sempre essa palavra cessão, sempre busque licenciamento e não cessão, porque você está outorgando a um terceiro tudo que você puder, menos o que é proibido por lei. Né? Então, os contratos, seja, inclusive, podem prever termo cessão, acende o sinal vermelho. Cessão de direitos. Isso é uma boa dica. É uma outra... Busque sempre licenciamento. Exatamente. Mas é verdade. E aquilo que você falou hoje, tem tantas oportunidades de diferentes tipos de negócio, né? Sim, nunca antes. Diferentes parceiros. Modelos. Né? Os modelos estão aí, com uma diversidade. E o artista nunca teve tanto poder na mão. A real é essa. Porque como era muito caro, então para ele ter um disco gravado, ele já precisava de cara da gravadora. Hoje não. Hoje ele já consegue, não é fácil, ainda não é, tem o seu custo, ainda mais para fazer bem feito, né? Para fazer de qualquer jeito fica barato, mas para fazer bem ainda tem um custo. E então você está com um produto na mão, você já não está saindo do zero. Você já não está saindo de uma posição de dependência. Então você tem muito mais autonomia e muito mais competição também dentro do mercado. E até mesmo se você optar por ter uma gravadora, saber o porquê dessa associação, né? Sim. Aqui tem uma força para isso. Faz a conta, né? Entendo o que é que eu preciso agora, quais são os próximos passos. Inevitavelmente, para quem quer ser muito grande, em algum ponto vai ter que ter um parceiro forte. Sim. Né? Você vê o Matue com a Sony, né? Você olha e fala, tem uma hora que tem toda uma network, tem as negociações globais, então... Né? Mas você tem que saber só o que você está assinando, procurar ter pessoas. Eu acho que você falou uma coisa muito importante. Eu acho que o artista hoje é uma startup mesmo, virou uma máxima assim, mas é verdade, a gente tem que pensar como um negócio. Mas também você ainda é o artista. Claro. Então, se você conseguir ter parceiros, e aí você falou, pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, às vezes às vezes é alguém que está começando. Eu sempre falo que eu gosto, tem empresários que eu sou muito fã, o Simas é um deles, assim. E as pessoas querem agora o Simas. Eu sempre falo, gente, quando o Thiago pegou o Simas naquele momento, que foi o case que fez o Simas se transformar nesse cara que é tão respeitado, o Simas era um produtor local que também estava começando, mas que olhou pro Thiago e olhou como uma oportunidade da vida dele para virar o que ele virou. Então, às vezes, alguém que está começando e que tem essa vontade de realizar, vai cuidar de você com muito mais amor. Eu vi a Tânia com o Jonathan Ferrer, é um negócio absurdo, o amor que ela tem por aquilo. O próprio caso antigo dos Paralamas, né? Que é considerado um quarto né? Paralama. No Skank é a mesma coisa, no Pato Fu. Tem essas relações, né? Na minha experiência que eu vejo do mercado da música hoje, essa é uma posição rara e talvez a posição mais difícil dentro do mercado hoje de se conseguir, que é um empresário dedicado e competente. Eu acho que é a maior carência que a gente tem hoje no mercado, porque tem muito artista e pouquíssimos empresários engajados e competentes. E eu vou jogar uma outra reflexão, que essa jogaram lá no painel esse ano em Austin, que é o que um artista hoje, né, vamos pensar, anos 80, né, o que era a função de um empresário? Ele ia negociar bem seus contratos com as gravadoras, ou às vezes era através dessa pessoa que você conseguiria romper as barreiras, né, de entrar numa gravadora, depois ele ia vender seus shows, ponto. Hoje o que um artista novo precisa? São outras coisas, né? Então, o que é um empresário hoje? Talvez hoje, cara, se eu fosse abrir um selo, eu ia querer um sócio de tráfego, um animal em tráfego. Você diz em marketing? Não, de tráfego. Um expert em tráfego, como comprar mídia e fazer tráfego de uma maneira brilhante. Eu estudo isso, mas eu não sou brilhante porque eu não faço todos os dias. Então você faz, mas você não está fazendo. Tem gente que
Tem gente ganhando milhões por dia vendendo produto afiliado, vendendo produto da Amazon sem estoque, vendendo produto do Mercado Livre sem estoque. Talvez, não sei, tô aqui pensando, se fosse um artista hoje, assim, cara, eu preciso de alguém de tráfego, eu vou dar essa porcentagem para ele. Porque, cara, a gente tá no digital. Então, eu tô aqui, foi as reflexões que me foram... Legal. O que um artista independente precisa hoje? Era um label de hip hop. E eles falam assim, cara, um artista hoje precisa de alguém de tráfego. Antes de qualquer coisa, você vai precisar ser visto, romper as bolhas. Talvez essa seja a primeira peça do teu quebra-cabeça que você vai dar, sei lá, 20%. É interessante. Tô aqui, tipo, pensando no ambiente que a gente está hoje, esse né? ecossistema super diversificado e que multiplicou também o número de posições necessárias para você navegar. O cara de tráfego, o cara de marketing digital, porra. Né? Porque o cara para... o tráfego tá dentro do marketing digital, né? Exatamente. Mas é ultra importante você idealizar qual é o posicionamento que esse artista vai ter antes de colocar ele para trafegar, né? Sim. Porque não adianta você ter volume sem ter consistência. Se você não tem branding, né? Se você não sabe... Se você não tem branding, não adianta o que você faz com dinheiro e tráfego? Nada. Exatamente. Você pode estar botando... Então, assim, é uma multiplicidade de posições, cara. E aí, galera de TI? Galera de TI para fazer distribuição? Exatamente. Pô, eu, como gravador, adoraria. Ao invés de eu contratar uma outra empresa para fazer isso para mim, se eu tivesse isso dentro de casa, porra, maravilha, né? Um negócio que o custo-benefício não vale. O que a equipe era alguma coisa tipo... monte seu time perfeito em 2000, era um painel sobre isso. E aí, vários pontos. Aí a audiência, tipo, levanta a galera pra perguntar. Isso é uma coisa foda dessas convenções lá fora, que o artista, cara, ele sabe mais sobre o business do que a grande maioria dos artistas que eu conheço daqui. Então, nas perguntas, as perguntas são tão pertinentes. Isso é muito legal. E aí você fala, caralho, cara, com esse menino de 18 anos fazendo uma pergunta muito madura que E aí, assim, nessa cadeia toda, né, tipo, talvez um profissional de branding seja um cara muito mais importante. Porque se você não tem público, você não vai ter show. Aí você encontra um empresário que ele é foda de show. Só que você não tem show, você não tem audiência. Esse cara não vai servir pra nada, ele só vai atrasar a tua vida, né? E aí ajuda no próprio desenvolvimento artístico, a parte de branding. Quem é o meu concorrente no mercado? Exatamente. Com quem é que eu tô competindo? Quem é que pode ser meu complementar para fazer um feat na minha música? Cara, tudo isso está muito vinculado a essa questão da marca. E aí, assim, o que eu preciso hoje? Talvez você já esteja bombado no digital e precise de um cara de show. Ou então eu quero fazer físico, diversificar meu portfólio. Quem é o selo que talvez eu não precise de um empresário, né? Exatamente. E cada caso vai ser um caso. Irmão, pô, eu tô feliz demais. Sabe porque essa puleta desceu já foi. rapidinho, pô. E, cara, acho que tudo os olhos brilham pelo mesmo assunto. Então, tipo, eu tô fazendo novos amigos aqui também, que talvez a gente não se conhecesse tão fácil, a UBC possibilitou. Eu sempre falo que essa marca que tá aqui me orgulha muito. Tá linda. Porque eu sei que ela olhou pra mim através do Marcelo Castelo Branco, e acreditou que eu, sei lá, teria, inclusive, a responsabilidade de estar fazendo isso, né? Celebrar os 80 anos de uma sociedade tão importante, né? Eu sempre fico na dúvida se é sociedade ou associação, porque as duas pessoas, já ouvi as duas pessoas falando. Acho que os dois funcionam, né? Acho que os dois uma associação e é uma sociedade. Sim. Então, agradeço a ti estar aqui, mais um presente que eu recebi da UBC. E vamos ver se a gente mantém contato, né? Me convide para os eventos, já tá conte convidado. Comigo e conte com a nossa estrutura aqui também, viu? Obrigado a você pelo convite. Obrigado. Gente, nos vemos num próximo vídeo.